eu coloquei ela aqui pra gente conversar. E provavelmente vou ter que ficar brigando com o gato no meio da conversa hoje. Mas é nóis. Se não fosse assim, eu nem abria a live. Não? Então, sem mais delongas, deixa eu adicionar aqui a camarada. Muito obrigado por aceitar vir conversar com a gente. Bem-vinda à live, Carol. Aí, Oi, você aí. tudo bom? Tudo ótimo. Tô muito feliz de ter sido convidada. Eu tô feliz de você ter aceito vir falar com a gente aqui. Deixa eu só ver aqui como é que tá o seu volume. Pronto. Fala alguma coisa aí. Dá pra me ouvir bem? Dá. Tá, ótimo. Aumentei aqui. Daí se tivesse baixinho, agora não tá mais. Então, assim... Carol, de novo aqui, muito obrigado por você estar participando da live de hoje. Pra quem não te conhece, quem é você, Carol? Essa pergunta geralmente é bem difícil de responder, né? Mas eu vou falar padrão aí. Eu sou criadora de conteúdo, sou ativista feminista aqui de Joinville, moro em Santa Catarina. Também faço parte da equipe do Slam Joinville, Slam Poesia, que declama poesias. E também integro a galera do PSOL aqui no meu estado. Ah, então você é organizada no PSOL, por aí. Sou. Ah, que legal. Organizada na galera aqui. Pô, e assim, Carol, já começando assim, logo de cara, fazendo as perguntas que devem ser feitas, qual que é o seu sabor de pizza favorito, Carol? Eu gosto de comer a Tex-Mex, que é aquela que é Doritos Tex-Mex? com carne moída. Ela é Doritos, carne moída e cheddar. Meu Deus. É o meu sabor favorito. Por que vocês são assim? É a segunda pessoa que vem com um sabor de pizza que eu nem sabia que existia. A outra me veio, o meu sabor de pizza favorito é estrogonofe. A outra chega e me fala como? Tex-Mex. O que diabos é isso? Tex-Mex é muito bom. É muito bom. Ela é estilo mexicana, assim. Ela mistura Doritos, cheddar com carne moída. O meu segundo sabor favorito é batata frita, que também é um sabor de pizza bem bom. Vem batata em cima. Não estou aqui para julgar. Quem sou eu para julgar o que cada um coloca em cima da sua pizza? É uma larica bem boa. Eu imagino. Porra, pegar uma dessa laricada deve ser com só alegria. Pô, se eu já sem larica com uma pizza inteira sozinho, imagine com. Tem que pedir duas dessas aí. Pedir uma de batata frita e uma de Tex-Mex. Mas, Carol, me diga aí, como é que foi assim que você começou a estudar feminismo? Como foi que a sua introdução assim ao tema? Eu imagino que assim... Nossa, faz tempo, viu? Faz muito tempo que eu comecei. Tipo, agora eu tô com 25. Eu comecei lá em 2016 a estudar. Porque por vivências pessoais mesmo, assim, eu acredito que todo mundo tem um motivo para começar a estudar feminismo, e os meus motivos foram baseados realmente na minha vivência enquanto mulher na sociedade, né? Eu sofri uma violência sexual em 2016. Eu relato isso até com tranquilidade, porque eu faço terapia hoje em dia, lido com mulheres que vivenciam a mesma coisa que eu vivenciei, e isso acabou me levando para o caminho do feminismo, porque eu não tive justiça, eu não pude fazer boletim de ocorrência, fui destratada na delegacia da mulher, e isso me fez procurar o porquê que isso acontece com as mulheres, por que isso acontece com a gente quando a gente vai denunciar uma violência. E eu vi que eu não estava sozinha, que eu não era a única. Eu encontrei coletivos nas redes sociais, na época era no Facebook que eu comecei a pesquisar da onde que tinha isso, o que era esse movimento social, o que eram esses coletivos, o que eram esses grupos de apoio, né? Que o feminismo tem redes de acolhimento, grupos de apoio. E daí eu falei, cara, que massa ter isso. Eu não imaginava que as mulheres tinham esse apoio em algum lugar, sabe? E eu me sentia muito sozinha na época também com o que eu tinha passado. A situação em si é muito complicada para quem vivencia, tipo, você não tem justiça, e você tenta encontrar a solução daquilo, tenta resolver o teu problema de alguma maneira. E para mim, a minha solução foi me afundar no feminismo, nos livros realmente, e estudar toda essa teoria feminista que tem por trás, entender da onde que surge a raiz da opressão da mulher, da onde que a gente sofre dentro desse sistema, e não só as mulheres, né? Tipo, eu parti da minha vivência, mas daí eu conheci outras mulheres que tinham outras vivências, que passavam por outras coisas, que eu, no meu privilégio de mulher branca, não passava. Então, eu vi que no feminismo a gente tinha uma
profundeza de coisa assim, tipo, sabe aquela imagem da internet que tem um Sim, iceberg e tem, tipo, sim, em sei muito cima bem. algumas coisas e tem embaixo um monte de coisa? Pra mim, o feminismo foi tipo isso, quando eu entrei. Eu conheci a pontinha do iceberg e depois eu falei, caraca, tem todas essas teorias, tem todas essas correntes filosóficas, essas pautas, esses coletivos, vocês fazem esse ativismo. E, tipo, eu entrei no mundo do feminismo e falei, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu me sinto acolhida e eu quero acolher outras pessoas junto nesse espaço comigo. Então, foi ali que eu vi o meu ativismo crescer realmente, porque se eu não tive justiça, eu estava ali para, junto de outras mulheres, tentar justiça por outras mulheres também. E eu me encontrei no feminismo aí, né? Comecei a estudar junto da minha prática, do que eu vivia, porque eu faço parte do coletivo Movimento Feminista pela Diversidade aqui de Joinville também. Então, foi mais ou menos nesse rolê que eu comecei a entrar no movimento feminista. Caramba, Mas que faz tempo, história, hein? 2016 aí. Nossa, Nossa, você fala 2016 pra mim, tipo, é ano passado, mas daí eu falo, não, 2016 foi, tipo, quase 6 anos atrás já. Eu falo, eu fico assim, Sim, ó. sim, Eu faz já muito fico com tempo. uma E ansiedade passa bate. rápido, né? Passa rápido. Pô, ainda mais esses últimos anos que a gente tá vivendo, tipo, parece que a gente passou a marcha pra poder passar mais rápido ainda, né? Pelo amor de Deus. Desde 2016, meio que assim. Tem que passar isso logo pra gente ver se melhora alguma coisa, né? E é Eu acho muito que eu me curioso você politizei falar. realmente em 2016, sabe? Eu acho É que que eu foi um vivenciei golpe, essa né? situação e politizei, porque antes eu era uma pessoa despolitizada antes de 2016. Eu sabia um pouco de É. política, entendia o que acontecia no mundo, mas eu ainda era uma pessoa que estava cursando publicidade e propaganda, estava na faculdade, imersa na faculdade. Então eu estava bem despolitizada, não entendia nada de nada, sabe? Então eu acredito que foi uma fase assim que eu nem sabia onde que eu me encontrava na política, não entendia muito de feminismo. Eu lembro que foi uma época aí que o feminismo também estava num momento conturbado no Brasil, que a gente tinha umas figuras bem problemáticas, Sarah Inverno e tudo Nossa. mais. Então, foi bem nessa época que eu comecei a estudar o feminismo e descobri esse mundo totalmente diferente do que a gente via, né, na mídia. É. Nessa época, acho que quem você tá falando é a Zambelli, a Sara, né? Que elas estavam, acho que no Fêmen, né? Nessa época. Isso, que a Que, Sarah Winter tinha feito Fêmen no Brasil, né? Teve vários que depois. problemas, inclusive. Depois mostraram que o Fêmen era um movimento de direita, alguma coisa assim, né? Tipo, é um bagulho muito doido. Extremista, né? Na verdade, era um movimento extremista. Por isso, tipo, se eu não me engano, tem uma tese da Camila Galetti, que é uma pesquisadora, e ela fala sobre o Fêmen com mais propriedade, né? Sobre a pesquisa dela. E a Sarah Winter ela trouxe para o Brasil e nas notícias que se fala também que teve críticas às ucranianas em cima dela por causa disso, foi principalmente porque ela recebia financiamento para isso e sumia com o dinheiro, né? Tipo, rolava umas situações A bem mutreta desde sempre. Aí o motreta gato desde tá. sempre, né? Só muda de lado, mas continua a mesma treta de sempre. Exatamente. É muito curioso você falar, né, do papel do Estado nisso tudo, né? O como ele, na verdade, ele fez a manutenção da opressão, no seu caso. Não, ele não te acolheu e buscou a justiça pelo que aconteceu com você, né? Então, como é que é o papel do Estado nesse tipo de caso, assim? Cara, é complicado, porque a gente fica nessa questão de querer que o Estado acolha as mulheres, Delegacia da Mulher, por exemplo, a gente espera que haja um acolhimento e o correto deveria ter um treinamento para que essas pessoas acolham mulheres. Esses tempos eu estava vendo, inclusive, que muitas das denúncias que são feitas no 180, no 190 também, são denúncias trotes, são pessoas que ligam fazendo trotes. Então, essas pessoas que estão lá trabalhando para atender essas mulheres passam um dia recebendo trote e quando é realmente uma mulher que está denunciando, eles já provavelmente não têm mais paciência de tanto trote que eles recebem. Mesmo que eles tenham um baita treinamento, é complicado, porque as pessoas parecem que não veem. É uma questão da estrutura realmente da sociedade com o Estado, é uma relação dos dois, entende? Porque quando a gente vê que existe a delegacia da mulher, existem as leis, mas não é cumprido, tipo, acontecem situações onde a gente liga muitas vezes para denunciar, né, para a polícia, tem uma mulher apoiando aqui no meu prédio. Tem situações onde muitas vezes essa mulher é morta porque a polícia não chegou a tempo. Então a gente precisa também que a sociedade esteja incluída, né, os vizinhos, as pessoas ao redor, os familiares, os amigos,
que essas mulheres tenham rede de apoio além do Estado. Eu sou uma pessoa que acredito muito no poder do Estado em relação à ajuda das mulheres, mas eu acho que a comunidade também tem esse papel de acolher essa vítima e ter uma rede de apoio, ter pessoas ao redor dela, além da gente ter o Estado, porque eu também acredito muito no abolicionismo penal, da gente não ter essa polícia militarizada. Então, eu vejo muito pela questão que nós temos que estar ali para essas mulheres, muito mais do que simplesmente vou ligar para a polícia e denunciar e lavar minhas mãos, porque vou deixar para as mãos da polícia resolver, sabe? Eu vejo muito pelo lado que a gente tem que ter mais uma rede de apoio, familiares, amigos, coletivos feministas, casas de acolhimento. Eu acho que o Estado tem que ter esse papel de ter casas de acolhimento, principalmente para vítimas de violência doméstica, para crianças que sofrem abuso dentro de casa, para adolescentes que são expulsos de casa. Eu acho que o Estado tem que ter esse papel de ter a casa de acolhimento, ter essas redes de apoio com psicólogas, com advogadas, com pessoas preparadas para atender gratuitamente essas mulheres, sabe? O papel do Estado está em atender essas mulheres e essas demandas que surgem por conta da violência de gênero. Porque são demandas, né? A gente tem uma mulher que está sofrendo violência dentro de casa, muitas vezes essa mulher não vai ligar para a polícia porque ela depende do marido para sustentar a casa dela, ela depende do marido por causa do filho, ela está presa naquela relação patriarcal, que a gente sabe como é que é um relacionamento de família tradicional num sistema patriarcal. Ela se sente obrigada a estar ali. Então, muitas mulheres não denunciam porque elas têm medo de perder a casa, de perder o marido, do marido sair da cadeia, bater, matar ela, matar o filho. Então, o Estado, ele tem um papel de acolher essa mulher para conseguir com que ela saia de casa e se emancipe sozinha. O Estado tem que estar trazendo esse papel de apoio, de acolhimento. Então, é importante. Eu estava vendo esses tempos ainda da possibilidade de pagamento de uma pensão para mulheres que são vítimas de violência doméstica, que possam sair de casa com auxílio do Estado e coisas do tipo. Então, são questões que a gente tem que, né, trazer de pautas, porque senão a gente vai deixar na mão simplesmente da polícia, da delegacia, e que eu sou uma pessoa que posso falar que muitas de nós não temos o acolhimento, né? Imagina uma mulher preta ir lá denunciar uma violência doméstica, como ela é tratada pela polícia, como o marido dela vai ser tratado também pela polícia se for um homem negro. Então, são essas questões, são essas interseccionalidades que a gente tem que ver dentro do feminismo e quais os papéis do Estado em relação a isso. Porque o Estado age de maneiras diferentes. A gente vive numa democracia hoje liberal, né? A gente vive num sistema liberal. Então, será que o Estado está agindo de uma maneira correta com as mulheres e com as pessoas no geral? Então é isso que a gente tem que analisar também dentro do feminismo, quando a gente fala de pautas, né, feministas. A quem o Estado vai estar abraçando. Hoje ele não está abraçando ninguém, né? Ele tá, literalmente, ele tá mandando matar e matando. Então, assim. Exatamente. E nas situações que ele precisa ali de um apoio, de um acolhimento, né? Não está rolando. E, teoricamente, delegacias das mulheres seriam para isso, né? Seriam os lugares de acolhimento, lugar que foi feito para isso. Lugar que as pessoas vão se sentir seguras, vão se sentir ali que vão ouvir os problemas, não vão ser julgadas, né? Começa por aí, que acho que tem muito disso também, né? E a grande maioria viu? Eu recebo tanto relato, tanta coisa, assim, de mulheres que falam, eu fui denunciar e os policiais não acreditaram em mim, ou eu fui denunciar e eles disseram que eu ia acabar com a vida do cara, ou eu fui denunciar e não tinha provas o suficiente, sabe? Tipo, esse negócio da falta de provas dentro do sistema que a gente vive é muito complicado, porque muitas de nós, quando sofrem violência doméstica, não tem provas palpáveis, às vezes, que o cara quebrou a casa inteira, que o cara faz violência psicológica, que o cara fica com dinheiro, que não te deixa trabalhar. Como tu vai comprovar todas essas coisas que são violência doméstica? Entende? A polícia só vai acreditar em você se você chegar toda espancada, toda machucada. E isso é muito perigoso, porque qual o limite que a gente espera para a mulher chegar para acolher essa mulher? Entende? Isso eu vejo na sociedade também. As pessoas esperam uma vítima ideal, uma mulher que sofreu uma violência e é nitidamente aquela violência, e muitas de nós não estamos visivelmente machucadas. Às vezes a gente está machucada por dentro, mas não consegue ver por fora, né, o que a gente vivenciou num abuso, numa violência, alguma coisa do tipo. Então é complicado conseguir comprovar isso para a polícia, tipo, chegar e falar, não, isso aconteceu, foi assim, assado, e geralmente eles duvidam de ti. Eles duvidam até tu ter todas as provas suficientes, e mesmo que tu tenha, eles ainda vão duvidar de ti. Com certeza. Eles já
costumam ficar meio mordido quando você abre um BO de qualquer coisa. Imagine só fazer uma denúncia dessa gravidade, como é que é a situação, como é que eles reagem, assim. E para chegar Deveriam ao ser ponto... treinados, né? Tipo, deveriam ser Eles são treinados pra. treinados, né? Mas não para isso. Eles são treinados para fazer aquilo ali, tipo, fazer despejo, inclusive despejo de ocupações onde mulheres vão para morar, né? Muitas vezes porque não tiveram outra escolha. Então é para isso que eles estão servindo muito bem o Estado, é para isso que eles que eles são treinados, né? E acho muito sintomático, né? Porque tudo isso meio que respalda talvez na grande estrutura que a gente vive hoje, que é o capitalismo. Então, a polícia foi feita para oprimir, a polícia não foi feita para proteger, a polícia foi feita para defender propriedade e defender bilionário. É isso. Daí você pegar um órgão que foi feito para isso, tentar adaptar ele para fazer ser um órgão de acolhimento para pessoas que estão ali numa situação completamente devastada. E aquilo que você falou, né? Só vão levar em consideração se a mulher chegar espancada na delegacia. Mas a que ponto chegou pro cara ter que ir lá espancar ela? Tipo, que ela tava ali já sofrendo várias outras pressões, questões de, como você falou, controle do que gastar, do dinheiro dela, controle se ela pode ou não pode sair com as amigas, com os amigos, controle se ela pode ou não pode trabalhar. Daí, o dia que ela chegou espancada foi o dia que ela falou, não, eu não aguento mais isso, sabe? Daí, pô, deixaram chegar até esse momento pra fazer alguma coisa? Sabe? Tipo, E muitas vezes as pessoas não acreditam, né? Tipo, a gente tem os 5 tipos de violência doméstica, as pessoas acham que só existe a agressão, só existe o espancamento da mulher, sabe? Então, é isso que eu vejo muitos problemas que a gente tem que resolver na sociedade também, de entenderem, porque a polícia, ela faz, infelizmente, parte aí da sociedade, né? Então, são pessoas que fazem parte, são cidadãos também, e são esses cidadãos que estão trabalhando ali para o Estado, fazendo esse papel, né, de opressão, e eles poderiam fazer também esse papel de acolhimento, só que eles estão preparados para violência, né? Eles estão preparados para serem violentos, para reagirem com violência, porque o trabalho deles é esse. Então, é complicado. Até ali uma pessoa falou, o que a gente faz, né, nesse caso com a polícia? Eu vejo muitas feministas falando, mas e se a gente tivesse mulheres dentro dessas delegacias, será que resolveria? Às vezes não, às vezes tem mulheres que são piores, que conseguem humilhar você tanto quanto um homem humilharia, sabe? Porque vai duvidar de você e vai ser pior ainda se uma mulher estiver duvidando de você. Vai ser mais doloroso ainda. Eu acho que dói mais, então, né? Tem às vezes essa questão, né, que a gente fala, não dá para ser simplesmente um recorte de gênero, sabe? Tem homens que vão conseguir te acolher de uma maneira que tem mulheres que vão te tratar muito mal, sabe? Então, é essa questão de talvez ter um treinamento padrão para todo mundo, mas também ter essa fiscalização, ter pessoas formadas em psicologia naquela área, que estejam atendendo aquelas vítimas, que não seja só deixado pro policial, pro delegado, pra pessoa que tá ali, né, o agente de polícia, porque senão não vai ser exatamente isso. Pois é. O papel da Então, polícia assim, não é proteger você. Exato, proteger a propriedade de você, é diferente. Então, o dia que as feministas forem lá fazer a manifestação delas e resolverem ser mais radicais ali, uma violência mais revolucionária, quem vai vir lá a policial mulher, vai vir um policial homem e igualmente vão te descer o cacete, porque esse é o Exato. trabalho deles. Então, infelizmente, tem esse problema, sabe? Até cai nisso, né? Sim, você acha importante, então, assim, que eu acho que uma coisa que cai muito nisso é quem deve estudar o feminismo, sabe? Quem que deve estudar o feminismo, Carol? Todo mundo. Simplesmente todo mundo. Tipo, eu digo, todo mundo tem que entender o feminismo, porque pra gente ser aliado, pra gente participar, pra gente estar na luta, pra gente entender o movimento, a gente tem que estudar da onde que ele surgiu, por que ele surgiu, quais são as teorias que ele aborda, porque não é só uma, né? O feminismo, ele tem várias teorias, várias correntes filosóficas que tentam entender o sistema patriarcal, que também faz parte do sistema capitalista e estrutura essa sociedade que a gente conhece. Então eu digo que todo mundo tem que estudar o feminismo, homens, mulheres, gays, lésbicas, trans, cis, todo mundo tem que estudar, porque
a gente tem que participar disso de uma forma mais ativa. Tipo, agora a gente está num momento onde o acesso à informação é mais rápido, você consegue pesquisar na internet, ter acesso a artigos, a livros, a documentários, e isso está muito fácil para a gente ter acesso, ao mesmo tempo que tem muito acesso à desinformação, né? Tipo, ao mesmo tempo que a informação está aqui, tem que ter cuidado também com a desinformação, com a galera que quer propagar fake news sobre o feminismo, mentiras e coisas antifeministas aí que tá surgindo na internet. Mas todo mundo tem que estudar. É até uma coisa que a Bell Hooks fala, o feminismo é para todo mundo. Todo mundo tem que lutar contra a opressão sexista, porque homens e mulheres vivenciam essas opressões de maneiras diferentes, mas vivenciam, né? Pois é, os homens cometem muitos suicídios, né, por exemplo. Então existe uma questão de gênero muito implícita pro o que é ser um homem, que é Sempre falo isso transmitido também. pela mídia, né, tipo, desde sempre, assim. A Você tem que pressão, eu ser... falo sobre isso com meu É, namorado, eu falo pra ele, ele até estava conversando comigo esses dias, sobre essa questão de pessoas que, homens, né, que cometem suicídio e esses dados alarmantes que os homens são o maior índice de suicídio. A gente começou a falar sobre isso numa questão, por que o patriarcado coloca toda a pressão do homem sustentar a casa, ter o carro do ano, ter a casa do ano, sustentar sua mulher, ser aquele cara que, né, o capitalismo joga todo aquele fardo exato. de sustentar a casa nele, enquanto a mulher tem que sustentar a família e o marido, enquanto ele faz essa missão de sustentar a casa. É como se fosse tudo uma coisinha encaixada na outra, que as opressões, elas explodem a nossa cabeça de maneiras diferentes. Tipo, o que as mulheres sofrem de violências de gênero, os homens sofrem de maneira completamente diferente. Esse índice de homens são maior índice de suicídio mostra e comprova o como o patriarcado também é cruel com os homens, pelo fato de que, se eles são os que dominam o mundo, qual o fardo que é carregar o mundo nas costas, sabe? O fardo que os homens têm. Se você pesquisa mais além nesses dados, você encontra que são homens que foram à falência, que estão em dívidas, que a empresa faliu, que está com algum problema na família, alguma coisa, e são homens que às vezes se matam e matam a família inteira também. Além deles se Tem suicidarem, eles muito matam a disso, né? família, porque eles acham que a honra da família vai acabar com eles não terem conseguido apoiar financeiramente essa família. Então, será que o homem não deveria também apoiar o feminismo por essas questões? Tipo, da gente ter esses papéis que são fardos muito grandes nas costas das mulheres e nas costas dos homens, as violências que a gente sofre são diferentes, né? Tem que privatizar o fardo do homem. Mas é muito que com os marxistas, né, a gente conversa, e é a questão do capitalismo e a família, né? Que foi o papel da Sim. família. Que a família nada mais é do que a manutenção do capitalismo em casa. O homem trabalha, a mulher fica em casa, faz a manutenção do homem quando ele volta, como se ele fosse uma peça, e gera mais homens para fazerem a roda do capital girar, né? A reprodução Então, social, né, tá nas costas das mulheres, e por isso que o Estado fica com os direitos reprodutivos. Não tá na nossa mão os direitos reprodutivos, por isso que a reprodução social das mulheres, a gente gerar trabalhadores, tá na mão do Estado, né? E é um Estado liberal que tá aí querendo que as mulheres tenham filhos e filhos e filhos e fiquem em por isso que casa. não aprovam o aborto, né? É uma questão moral. A Exatamente. galera, a galera fala muito de moral, né? Que é questão religiosa, Deus, não sei o quê. Mas eu costumo ver mais como esse controle do Estado da classe trabalhadora. Porque quem é rico sempre pôde abortar, quem é rico sempre pôde usar a droga que quiser, sem ter nenhum tipo de Claro. problema, sem nada acontecer. Agora você, pobre, classe trabalhadora massa, que empurra esse moinho para moer o grão aqui que vai virar o pão. Você não pode abortar. Você tem que gerar filhos. Se você não tiver condição de cuidar desses filhos, aí é um problema seu, mas você tem que gerar filhos para esses filhos depois virarem trabalhadores ou virarem a desculpa para a gente ter uma força policial mega militarizada que vai matar os seus filhos na rua porque a gente abandonou eles, né? Então, você puxa um fio, vem uma novela inteira, né? É muito... Não vamos dizer que isso surgiu com o capitalismo, porque o patriarcado já é antes. Isso sempre é uma coisa... Acho que grande parte da cultura que a gente conhece hoje é patriarcal, né? Você pode falar mais sobre isso. Ainda mais se a gente for pegar a cultura europeia que se espalhou pelo mundo pelo colonialismo.
Sim, eu falo bastante sobre isso no meu perfil, sobre o surgimento do patriarcado, porque as pessoas tentam entender o que as feministas falam sobre emancipação feminina, né? A gente fala muito sobre emancipação e ninguém entende o que seria essa emancipação e do que seria essa emancipação. E a lógica é histórica, digamos assim. Teve um período na história do Paters Família, que vocês devem lembrar do Paters Família lá nas antiguidades, e esse Paters Família tinha os seus familiares na sua mão. Ele tinha o poder de vida ou morte dos seus familiares, tanto dos seus filhos quanto da sua esposa. E nessa linhagem, para você sair da mão do Paters Família, que eles diziam que é o sumano de Paters Família, você tinha que ter o emancipatio. Você tinha que se emancipar dessa mão do Paters. E é isso que a gente fala no feminismo. Tem uma lógica do porquê que a gente fala de ser emancipada. Porque a gente quer se emancipar dessa mão do Paters Família, que é do patriarcado. Esse patriarcado pode ser do marido, do pai e até mesmo do Estado, dependendo aí da sua linhagem filosófica dentro do feminismo, pode até mesmo ser se emancipar do Estado. Então, é você estar 100% emancipada do patriarcado e você poder fazer suas decisões e suas escolhas fora desse sistema. E é aí que vão entrar as soluções, digamos assim, entre aspas, das correntes filosóficas feministas dentro desse sistema. Então, vai ter o feminismo classista, que também é o feminismo marxista, vai ter o feminismo anarcofeminismo, vai ter o transfeminismo, o feminismo islâmico, feminismo indiano, feminismo indígena, vai ter o feminismo asiático. Então, tipo, vai ter vários tipos de feminismos que vão trazer teorias e análises sobre esse sistema e como se emancipar desse sistema. Porque daí a gente vê que as mulheres são diferentes e tem toda uma lógica para a gente tirar essa universalização da mulher, para a gente pluralizar o contexto de mulher, para a gente entender todas essas teorias feministas e por que elas buscam a emancipação, né? São teorias diferentes. A maioria são teorias diferentes entre si. Eu recebi uma camarada aqui, a Flávia Gazi, e ela falou que ela se afasta do feminismo e ela é mais ela fala mais de mulherismo, né? Eu devia ter perguntado para ela o que era, mas como não era o foco da live O aquele dia, eu não mulherismo ele perguntei. é mais focado na mulher africana. Ele tem uma questão mais matriarcal em relação às matrizes da África. Então, o mulherismo, geralmente, as mulheres negras se identificam muito mais do que com o feminismo, porque o feminismo ele ainda tem Entendi. uma questão muito embranquecida, uma branquitude muito presente, a gente ainda tem um feminismo muito centralizado nas mulheres brancas, que a gente está tentando mudar muito isso agora nesses últimos anos, a gente está tentando fazer com que o feminismo seja realmente para todo mundo, seja um movimento inclusivo, porque até pouco tempo atrás eu vejo que muitas pessoas foram pro mulherismo porque as feministas tratavam a questão de raça apenas como um recorte e não como uma questão central. E isso é até uma crítica que a Bell Hooks faz no livro Teoria Feminista da Margem ao Centro, que ela fala que o feminismo, enquanto estiver apenas as mulheres no centro e outras mulheres na margem, a maioria das mulheres não vai querer participar do movimento e vai se afastar. Então, é muito respeitoso, principalmente as mulheristas, eu respeito muito as mulheristas, porque é uma teoria muito incrível em relação à África. Eu acho muito interessante. Legal. A Mas que eu Flávia, acho ela que é. pode falar. Não, eu ia falar que a Flávia ela é árabe, né? Então, assim, ela tem descendência árabe, então engloba toda essa parte do continente Racializadas africano, no assim, geral, né? né? Não, e é interessante porque realmente quando você vai olhar assim o feminismo e as suas divisões, às vezes a gente não encontra aquilo que a gente gostaria de encontrar, né? Alguma coisa que eu me sentisse incluída. Mas eu acho que é por isso que a gente tem que aprimorar mais e ter mais autocrítica também dentro do movimento, porque por muitos motivos as pessoas se afastam, né? É interessante você falar disso, porque quando você foi falando dos feminismos, eu senti falta de dois na sua fala. Um deles é o feminismo radical e falar um pouco mais do feminismo liberal, assim. Porque é legal você falar sobre a questão de classe, a questão de a etnicidade, né, das mulheres e tal. E eu sinto muito que, pelo menos os exemplos que eu tenho hoje, que estão mais presentes aí, que a gente sempre está vendo surgirem, por exemplo, do feminismo liberal, parece que é uma coisa de tipo, não, eu posso me vestir de pessoa indígena
no carnaval porque é meu direito. E, sabe, tipo, abraço aí É pra que o Marilis. feminismo liberal, ele tem muito essa questão de liberdade, acima da igualdade, é uma coisa que, na verdade, tem os preceitos liberais, realmente, é liberdade, igualdade e sororidade, que a gente fala, né? As feministas liberais, elas têm muito esse pensamento que pela liberdade de ser, pela liberdade de existir, pela liberdade, mas a gente sabe que nem todo mundo está passível dessa liberdade que as feministas liberais pregam. Eu acabei também não citando muito esses dois feminismos, porque são os mais polêmicos, né? Falar de feminismo Polêmico né, assim, radical né? é um pouco Polêmico complicado, é um pouco. e ficou As mudo, seu, teorias, eu estudo todas as teorias, né? Opa, acho que o meu fone. acho que Voltou, né? Deixa eu ver, Aí, agora voltou. Eu ia falar que eu estudo todas as teorias feministas para poder ter a minha própria opinião formada a respeito. E eu entendo a teoria de raiz, né, que é a teoria radical, que é analisada no contexto biológico, do sexo, do gênero, que o gênero é opressão e tudo mais. Mas eu discordo da aplicação disso em relação às pessoas trans. Eu discordo muito desses posicionamentos e eu também discordo dos dois lados como se tratam, sabe? Eu acho que existe uma falta de diálogo para entender que existem teorias da conspiração que estão sendo dos dois lados, sabe? Tipo, como é que eu posso explicar? Eu já estudei muitas coisas nesse meio que eu via que tinha feministas que acreditavam em coisas que antifeministas criavam, sabe? Eu percebi nas bolhas que eu entrava, assim, para entender aqui um pouco sobre o feminismo radical, aqui sobre um pouco do anarcofeminismo, sobre o transfeminismo, eu estava sempre analisando essas bolhas que existem na internet. E quando eu juntei as informações, eu falei, cara, eu acho que não estão se conversando. Eu acho que tem alguma cortina de fumaça aí no meio que essa teoria aqui faz sentido, essa também faz. Elas se juntam, mas no meio tem uma teoria da conspiração que não tá batendo, sabe? Tipo, eu digo tanto do lado das feministas radicais que acreditam em teorias que são inventadas por antifeministas, como a ideologia de gênero, quanto do outro lado que acaba sendo misógino em alguns posicionamentos com o lado de cá, mas é uma reação dos dois lados. Eu vejo que é uma reação tanto da galera queer quanto das feministas radicais. Existe uma reação dos dois lados, sabe? Desses atritos que acontecem por teorias da conspiração que tem no meio, tipo, dos dois lados. E é muito louco. Quando você se mete pra entrar e ver lá no Twitter, no YouTube, nas paradas que esse pessoal acompanha, você fala, é muita teoria da conspiração que esse povo acredita, sabe? E é complicado, porque são pessoas que deveriam ser aliadas, sabe? E são não teorias são. da extrema-direita, né? Muitas vezes, assim, tipo, eu tava analisando alguns discursos que eu tava tentando, tipo, estavam tentando me falar que tipo, feminismo radical não é trans exclusivo, não excludente. É que eu botei aparelho faz um tempo e tem palavras que é difícil falar com aparelho agora. Essa é uma delas. Daí, beleza, me fala aí por quê. Porque mulheres trans não são mulheres. Entendeu? Tá. Mas o que você entende como mulher? Tô tentando entender. Isso foi meu primeiro contato com o feminismo radical, muito tempo atrás. Daí eu vi que era muito dos argumentos, pelo menos 90% deles, é tudo tirado, parece, tipo, do site Stormfront, que é um site de neonazistas dos Estados Unidos. Eu fiquei, tipo assim, vocês têm noção do, tipo, tem coisa que eles falam assim que é, tipo, antissemita, coisas racistas, coisas, tipo, compreensão de biologia, tipo, do começo do século passado. Aí você fica assim, vocês sabem que já passamos desse ponto, né? Que tipo, as pesquisas recentes, tal, a gente já passou disso. Só que daí outras pessoas, outras mulheres chegando lá para explicar e elas falando de o quê? Lobby trans. Os queers estão dominando a mente das pessoas. A Angela Davis caiu pro lobby queer, sabe? Tipo, aí você fica assim, como? Vocês têm noção que o papo que vocês estão levando é muito similar com o papo da galera que vocês deviam estar combatendo? Tipo, das antifeministas.
É literalmente a mesma coisa que as antifeministas falam. Eu fiz uma análise sobre um livro que é de uma antifeminista muito conhecida no Brasil, que ela é deputada bolsonarista aqui do meu estado, inclusive, e ela tem essa teoria. Eu não vou citar o nome dela para não dar ibope, aquelas. Não. Mas a galera chama ela de Ana Champignon, Ana Capiroto, enfim. Ela mesma. Ela mesma. Eu li o livro dela e eu posso afirmar, com todas as palavras aqui, que tem feministas radicais que acreditam exatamente na mesma coisa que ela fala no último capítulo sobre ideologia de gênero. A mesma coisa, tipo, os mesmos nomes, as mesmas pessoas, a mesma teoria, a mesma coisa de lobby queer que vai entrar nas crianças, nas escolas, e que a ideologia de gênero vai começar a entrar na cabeça dos nossos filhos e temos que proteger os nossos filhos e não sei o quê. Exatamente isso. E é um medo desesperado de proteger os filhos da teoria queer. E que teoria que é essa? E elas não entendem, tá ligado? Tipo, é uma parada que é muito louco. Porque eu conversei já com muitas feministas radicais que falam, a teoria queer, ela é criada pra gente não entender. Pra gente não questionar, não entender, porque se a gente questionar, a gente é chamada de transfóbica. Opa, meu gato aqui. Já atacou? O que aconteceu aí? Não, atacou outro gato. Atrás aqui. É que eu tenho 3 gatos, daí eles se atacam aqui. Mas é tipo isso, o que rola é essas teorias da conspiração, que eu acredito que surge também com a extrema-direita. Muitas das coisas que eu vejo de teoria da conspiração que antifeministas acreditam, algumas feministas também acreditam. E, tipo, são teorias que vêm da gringa, vêm dos Estados Unidos, são traduzidas para cá e já foi desmentido, sabe? Tipo, por exemplo, essa parada do lobby queer. Cara, baseado em quê? Eu já via os documentos que elas mostram, eu já entrei nas páginas para tentar entender, mas é a mesma coisa para mim que falar de nova ordem mundial, que falar de Great Reset, de Agenda ONU 2030, Agenda ESG, tá ligado? Great tipo, para mim é... Eu peguei umas falando assim do Great Replacement, que estão transformando mulheres lésbicas em mulheres lésbicas mutiladas com transtornos mentais, porque elas falam que pessoas trans são Deep Web, né? Isso parece doentes, da Deep Web, sabe? Né? Então, tipo, eu peguei assim, literalmente, tipo, eu descobri um outro lado, né, tipo, esses dias recentes, de uma galera que é junto das Radifans, que são uma galera, tipo, da Aliança GLS, que são gays, lésbicas, transfóbicos. É isso que eles são. Que usam exatamente os mesmos argumentos das feministas radicais. E é papo de supremacista branco. Exatamente. Lina de Machado. É exatamente isso. Esse papo é exatamente papo de supremacista branco. Great Replacement. Os imigrantes estão vindo substituir os brancos. Os trans estão vindo substituir os gays e as lésbicas e para entrar numa heteronormatividade. Meu amigo, me fala uma coisa. Quem que se sujeita a passar por isso e entrar numa estatística, por exemplo, no Brasil, de uma das populações que mais sofre opressão, que mais não consegue emprego, que mais se fode, literalmente, assim, em todos os quesitos da vida dela. E agora eu te jogo uma que me deixa muito pé da vida. Elas negam os dados. Elas dão uma de Olavista real, assim, e negam os dados do ANTRA, e dizem, não, o ANTRA inventa dados, o ANTRA é isso, o ANTRA é aquilo. E, tipo, quem que fala pra gente que dados não existem? A galera da direita. A galera bolsonarista não acredita nos dados de violência, de abuso, de nada, e diz que é tudo manipulado pela esquerda. E, tipo, por que... Eu às vezes tento entender a cabeça de quem acredita nisso. Por que pessoas trans manipulariam os dados pra dizer que elas são as que mais morrem? O que elas se beneficiariam nisso? O que beneficia alguém ser mais morto? Não beneficia nada. E quando a gente vai tentar entender, não tem lógica. É única e exclusivamente o medo. Parece que querem causar medo. Medo que seu filho vai ser doutrinado na escola. Não é a mesma retórica que a direita usa? O seu filho vai ser doutrinado pela teoria queer na escola, vai voltar de lá trans aprendendo que azul é coisa de menina também. Eles estão a um passo de falar de marxismo cultural. Tipo, essa guerra cultural. É a guerra cultural que eles falam bastante. Sabe? Tipo, outro papo de nazi. Mas eles falam disso. Eu já caí na bolha, porque eu já debati com conservador, né? Por um tempo eu debati com conservador, antifeminista e liberal no meu Instagram. E ANCAP também aparecia de vez em quando para debater.
E eu debati com eles, Tá foda. entendendo o que eles falavam. O que eles falavam era assim, tipo, eles realmente acreditam nas paradas, tá ligado? Eles realmente acreditam nas teorias malucas, eles negam os dados, eles acreditam em pequenas bolhas conspiratórias e desacreditam de todo o restante. Eles negam universidade, professor, Sim. dado, tudo. Ou isso, Carol, ou eles fazem o famoso cherry picking, que eles pegam um caso tipo de 1 milhão para usar de exemplo até o fim da vida, que não, olha como a gente tá certo aqui, olha isso, tal, não sei o quê. Que nem, por exemplo, eu quero saber qual que é o poder do lobby queer, lobby trans nos Estados Unidos hoje, sendo que estão literalmente transformando pais de pessoas trans em abusadores pela lei estadual. Falando, quer saber? A gente não vai permitir mais pessoas trans, a gente vai perseguir pessoas que estão transicionando, e a gente vai perseguir os pais dessas pessoas que estão fazendo isso. E sabe quem se fodeu? Vocês também, porque agora a gente também vai impedir que a gente fale sobre questões LGBTQI+, nas escolas. Então, cadê o lobby, poderosíssimo lobby trans? Não tem. Tipo... Quem lucraria com isso? Porque olha Quem só, lucra? o que eu escuto do lado de lá é sempre falando, mas eles lucram com os farmacêuticos, hormônios, cirurgia plástica, não sei o quê. Mas, tipo, eles já não estão lucrando com pessoas cis? Pra caramba? Todo mundo lucrando com essa porra já com hétero, eu conheço porra. um monte de gente que faz cirurgia plástica, eu conheço um monte de homem que faz implante de cabelo, eu conheço um monte de gente que toma hormônio, eu conheço um monte de homem de academia que toma bomba. Por que o problema são as pessoas trans? Eu não consigo entender. E é aí que a gente entende a palavrinha-chave de tudo isso. Transfobia. É a palavra-chave que define. Entendeu? A gente tem ali pessoas que... Eu conheci pelo menos. Quando eu tava ali nos meus 12 anos, eu tinha colegas na escola que não tinham menstruado ainda, ou que já tinham menstruado, e os pais induziam hormônios com médicos pra menina ou menstruar ou não menstruar. E tipo... Se uma pessoa trans toma hormônios ou faz algo em relação ao corpo dela que não tem nada a ver com você, qual que é o problema pra ti, sabe? É esse pensamento que às vezes eu fico, tipo, o que influencia na gente? Por isso que eu digo, assim, que é um conhecimento de ciência muito básico, assim, e muito, assim, específico de uma coisinha, assim, muito pequenininha. Porque eu tava vendo outros argumentos que usam falando sobre, a criança vai começar a usar hormônio e nunca mais vai ser a mesma, não tem como voltar. Você não sabe como funciona o tratamento de hormônio. Para de falar merda. Porra, eu tenho um monte de cientistas que me seguem no Instagram. E no Instagram não, por que o Instagram na cabeça? Porque ele tá aberto. No Twitter. E eles falam, nesses últimos dias que aconteceu, eles falam, então, é o seguinte, não é assim que funciona, tá? Terapia de hormônio. Daí eu adorei que eles postaram a foto de 2 esqueletos, né? Um esqueleto de um homem e de uma mulher. Falei, olha aí, a ciência não mente. Homem é homem, mulher é mulher. Daí eu falei, falou igualzinho um maluco da extrema-direita agora. Tipo, XXY. Mulher é quando o esqueleto pequeno. Homem complicado. quando o esqueleto grande. Daí tu mostra uma heterofilista pra essa galera, fica tipo, porra, e aí? Como é que é? Mas, pô, vamos tentar voltar pra um assunto mais agradável. Né? Porque, assim, chega disso. Acho que assim, Chega de hate. acho que a gente falou... Isso daí leva tanto hate pra gente. Meu Deus, se o pessoal soubesse o que é a gente se meter nesse vespeiro. Acho que é por isso que não tem tanto debate, viu? Por isso que não tem tanta troca sobre esse diálogo, porque os dois lados se chocam demais quando é pra falar sobre isso. Como é que você dialoga com quem, tipo, só falta falar pra você que os reptilianos e os trans estão dominando o mundo? Sabe, tipo, como é que você fala com essa pessoa? É que nem aqueles vídeos do Sputnik lá. A gente trouxe um terraplanista e um ser humano pra conversar. Aí você fica assim... Eu já debati com pessoas que não acreditavam em dinossauros. Eu já debati com pessoa no meu Instagram que olhou pra mim e falou assim, não, porque foi Deus que criou o mundo e dinossauros são invenção. O que a gente tem hoje em museu é tudo criado por historiadores de falso, assim, é falso. Isso é engraçado, porque é um papo muito engraçado. Tipo, eu conheço um outro espectro, que é que as pessoas que acreditam nos dinossauros, né? Acreditar é foda, né? Porque existiram. Mas falam que eles não tinham penas. Aí você fica assim, pô, mas a gente já fala que eles tinham penas. Não, dinossauro é que nem no filme do Jurassic Park, que é um documentário sobre biologia. Mas enfim, vamos voltar aqui pro objeto que a gente está conversando. Feminismos. Como a gente está falando, são vários. Tem essas vertentes aí que são talvez menos pesquisadas, assim, que a gente falou por conta disso, porque o que tem para pesquisar às vezes
desvendar se o que estão falando saiu da boca da extrema-direita ou não. Né? Deve ficar um pouco difícil. Quando você pesquisa, isso eu já fiz, porque eu gosto de pesquisar Google Trends também. Quando tu pesquisa feminismo no Google Trends, aparece 3 coisas. Quais são os pilares do feminismo? Não tem pilares. O que o feminismo já conquistou, e também sobre feminismo, perversão e subversão, que daí é o livro da Ana Capirotto, né? Esses são os 3 maiores perguntas do Google. E a galera que responde essas perguntas, se tu pesquisa, é a galera da Brasil Paralelo. Então, por isso que eu digo que quando a pessoa vai estudar feminismo, muitas vezes ela não vai achar a informação que ela gostaria de achar. Ela vai achar a desinformação, que vai ser pessoas dizendo que as feministas são eugenistas, pedófilas, e não sei o quê, e pipipipopopó, e não vai chegar na informação realmente. Então, o meu trabalho, basicamente, na internet hoje é desmentir muita desinformação e passar também essa informação sobre feminismo, que às vezes está apenas nos livros, que muita gente não tem tempo, não tem dinheiro, não tem condições, e eu estou propagando aí na internet a informação. O vídeo ajuda muito, assim, no aprendizado, assim. Às vezes, aí atiça aquela curiosidade da pessoa ir atrás e ler no final das contas, né? E eu vi lá alguns dos vídeos que é recentes falando sobre antifeminismo, né? E você tá falando sobre como eles estão ficando cada vez mais apelativos, né? Tipo, comparado com antigamente. Antigamente era ruim. Eles sempre foram. Se tu pega as campanhas anti-sufrágio lá de antigamente, de 1910, com as sufragistas como mulheres que obrigam os homens a cuidar dos filhos, e mulheres loucas, e não sei o quê. Absurdo. E tu compara com as de hoje, as de hoje é uma maluquice, é uma completa maluquice. E são, tipo, páginas, né, que criam isso. Tem ilustrador, inclusive, bem conhecido aí no Instagram, que me pegou pra Cristo, se eu não me engano, esses tempos, e me ilustrou em um monte de ilustrações como uma feminista nojenta, abortista, não sei o quê. E é isso, né, cara? A gente tem que aguentar essa difamação todos os dias, basicamente. Não rola processo nesse tipo de situação? Não, porque é tipo uma caricatura que dá pra dizer que não sou eu, mas quem conhece sabe que sou eu. Sabe, né? Por causa da situação, sabe? Não é o desenho. Porque a pessoa, tipo, já pegou vídeo meu, coisa assim. Então, tipo, eu falava uma coisa, a pessoa ia lá fazer o desenho no timing, sabe? Tipo, eu falava um negócio, a pessoa ia lá e fazer o desenho. Eu até falei, gente do céu, como é que pode o pessoal realmente querer difamar as feministas a custo de nada, sabe? Muito louco. Eu acho que isso vai entrar num ponto muito bom que eu quero trazer aqui. Eu vou fazer perguntas, tá, chat, também. Vou abrir perguntas do chat mais tarde, então façam aí as suas... Vão pensando aí nas suas perguntas. Mas, assim, é muito interessante se falar desse cara, desse desenhista, esse quadrinista, né, que fez essas charges e tal. De onde que você acha que vem esse ódio dos homens, assim, pelas feministas? Eu, como marxista, eu vejo muito que é aquela questão de que, de novo, né, a estrutura do capitalismo, a manutenção do jeito que o capitalismo usa as mulheres para fazer essa manutenção, e como tudo foi prometido para os homens. Como o homem vai conquistar o mundo, mas ele não está conseguindo conquistar e ele tem que buscar culpar alguém por conta disso. Então, eu vejo que muitos homens têm medo do feminismo. Essa difamação que acontece das feministas, que nós somos um problema e que nós queremos acabar com os homens e que nós queremos dominar o mundo e destruir a família e destruir as crianças e não queremos ser mães, não queremos seguir com o nosso destino. Os homens, na grande maioria, acham que isso vai afetar a vida deles de alguma maneira, que as mulheres não vão aceitar aquela submissão que elas deveriam ter de acordo com as doutrinas da moral cristã, né? A gente sabe que muitos países aí têm essa moral cristã acima de tudo. Nosso país, né? A maioria aí é cristão. Então, a gente vê muito, eu vejo muito isso quando eu debato com homens sobre isso, que é essa dificuldade de entender por que as mulheres querem se emancipar, por que as mulheres querem esse rolê do feminismo, de querer ter direitos, de querer poder ter apoio, ter, sabe? Então, mas é uma loucura, porque daí é tipo, é aquela história que eles acham que é uma fatia de pizza, que se tirar, dá pra gente, vai acabar pra vocês, sabe? Tipo, não vai ser pra todo mundo, não vai ter direito pra todo mundo. E isso pra maioria das pessoas que são contra os direitos dos outros, né? Que pensa, não, se a pessoa tiver direito, meu direito não vai existir. Pelo contrário.
A gente está vendo mais direitos para mais pessoas. Mas assim como eu vejo que o medo, ele impera em tudo, tanto nas mulheres que são contra o feminismo, quanto nos homens que são contra o feminismo, que se inibem da situação. Existem medos, né? Tipo, o medo de perder a família, o medo de não ter uma mulher que vai casar contigo e suprir tuas necessidades, como tua família disse que deveria ter uma mulher para isso, depende da tua família, da tua, né, a forma que tu foi construído ali. E também de mulheres que são contra o feminismo, né? De mulheres que, tipo, têm medo de afetar sua religião, de afetar a política, de afetar o seu conservadorismo, de afetar a sua família, de afetar a estrutura da sociedade, de afetar o capitalismo, que às vezes essa mulher ganha alguma coisa com esse sistema capitalista. Então, eu acredito que as pessoas que são contra, no geral, né? Tanto homens quanto mulheres, no geral, que são contra o feminismo, são pessoas que têm medo do que o feminismo pode causar nas suas vidas, porque elas não sabem ainda o que é o feminismo, não sabem quais as pautas. É ainda uma coisa muito oculta para muitas pessoas, né? Tipo, o que o feminismo quer? Quais são as pautas do feminismo? Por que as feministas existem? E o que elas fazem? Aonde elas habitam? Hoje, no Globo Repórter. Sabe? Tipo, o que as feministas querem? Então, eu acho que é esse medo, por não ter essa resposta, não ter todo mundo não saber essa resposta, gera esse medo. Tu tem medo do que tu não conhece. Então eu vejo que muitos homens e muitas mulheres negam conhecer o feminismo por medo de ser toda essa parada difamada que o feminismo é conhecido, sabe? Sim. Cara, é muito doido isso, sabe? É a Mas mesma acho que você parada do resumiu. comunismo. Por que as pessoas não querem se dizer comunistas? Porque as pessoas têm medo de se denominar comunistas quando elas lutam por pautas que são exatamente o que os comunistas levantam. É a mesma pira com o feminismo. Tipo, por que as pessoas têm medo? Porque a gente foi difamado pra caralho. Quantas propagandas anticomunistas existem? E quantas propagandas antifeministas existem? A gente é difamado, tá ligado? Ninguém quer ser a gente, ninguém quer ser conhecido como feminista. Feminista, comunista, imagina, sabe? Para as pessoas isso às vezes é pejorativo, né, cara? Eles Tem vão gente olhar e falar, cara, tu é o demônio. Te xingam de feminista e te xingam de comunista, sendo que pra gente isso é uma honra, tá ligado? Ser chamado assim, tipo, pô, eu sou uma pessoa que luta pelos direitos dos outros, então. Medo. Posso dizer assim, sem medo, assim, tipo, diferente do nazista. O que você... eu acredito nos valores tradicionais da minha terra na Europa. Então são nazistas. Entendi. E curiosamente, a União Soviética foi o primeiro país a legalizar o aborto, assim que ela se instaurou. Depois de alguns anos, ele também foi... ter mulheres na guerra, né? Ter mulheres na guerra. É que também, né, tipo, a situação ali tinha que ser todo mundo na guerra, tipo, porque... Cara, pouca gente lembra que a Rússia acho que foi um dos países que mais perdeu gente. Eu acho que foi o país que mais morreu gente, porque era um dos focos ali dos ataques, né? Quando começou a vir para a Europa, que, né, o Churchill e o resto ali da Europa começou a pensar melhor, tipo, será que a gente não devia lutar contra esse cara do bigodinho? Porque eles estavam brigando com nossos inimigos ali até então, os comunistas. Agora tá ficando meio esquisito, tá vindo para cá. Então é exatamente isso que você falou, né, Carol? É propaganda. O poder, né, que essas propagandas têm, tipo, das pessoas acharem que os comunistas são perigosos, né, os vermelhos são perigosos, e ao mesmo tempo que as feministas são mulheres fracassadas, frustradas e que odeiam homens. É essa imagem que a gente tem, né? E como é que a gente faz para não ter essa imagem e falar para as pessoas que não é isso? Como é que a gente faz para acabar com essa difamação e chegar nas pessoas que deveriam saber o que a gente faz? Tipo, eu vejo que muitas pessoas acreditam nisso porque não têm acesso à informação sobre essas coisas. Tipo, não aprendeu antes o que era o comunismo, o que era o feminismo, e daí acaba tendo esse pensamento que aprende baseado nessas teorias malucas de senso comum da internet, sabe? Sim, exatamente. Tipo... E as propagandas ajudam muito nisso, né? Essas propagandas anticomunistas e antifeministas é uma loucura. E o papel da mídia, no geral, durante muito tempo, de reforçar isso, né? Os estereótipos de gênero para as pessoas. Então, o jornal, as propagandas, novelas, filmes, séries, músicas, tudo ali falando que você tem que ser daquele jeito. Se você for diferente disso aqui, você é uma aberração. Como é que a pessoa que fica, tipo, não tem saúde mental que se segura, né? Daí vem o quê? Suicídios, vem casos de depressão profunda,
a ansiedade, tipo, violência no geral, né? Então, Ih, Carol, acho que desligou Eita. sua câmera. Você esbarrou em alguma coisa? Caiu. Pera aí. Carol? Perdemos, chat. Perdemos. Gente, onde estou? Vocês estão me Você escutando? voltou, a gente tá te escutando, mas agora a gente não tá te vendo. Que será que loucura, eu não aconteceu aí apertei com a nada câmera? não, saiu sozinho aqui. Vê aí nas configurações, ali embaixo tem a opção parar câmera. Ih, caiu de novo. Ih, rapaz. Maldito Damares. Eu sabia que era você o tempo inteiro. Ela tá falando muitas verdades aqui, chat. Novamente a Abin fazendo de tudo pra acabar com minha live. Todos os dias isso. A quem interessa calar camarada Hidalgo e Carol? Hein? A quem interessa? O StreamYard tá boicotando porque eles têm medo, chat, do que a gente tem pra falar aqui. Eles têm medo. As elite, como diria o Lula, as elite, pô, tá dando como dispositivos não conectados aqui. A Carol não sei se ela tá me ouvindo, mas se você estiver me ouvindo, bom, deixa eu ver. A sua câmera ainda não tá aparecendo. A gente consegue te ouvir, a gente só não consegue te ver só. Agora desconectou de novo. Será que tá dando algum problema no... Deixa eu ver. Carol, te coloquei. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, eu só não tô conseguindo abrir minha câmera mesmo no StreamYard, Que mas eu vou estranho. tentar entrar por outro... Vou entrar pelo celular, vou ver se vai entrar. Não, beleza, então vou te tirar. Tenta lá. Peraí. Você não quer ver ali nas configurações ali embaixo se ele não tá mexendo na câmera? Tipo, aperta Ctrl E. Droga. Será o povo de Ratanabá? Porra, só pode ser. Os trilobitas de Ratanabá estão atacando minha live hoje. Logo eu, o vice-cônsul de Ratanabá. A civilização mais antiga que o próprio tempo. Foi. Foi. Aqui tá aí, aqui se apareceu. Que coisa, né? O que será que aconteceu com sua câmera? Tipo, no computador não tava indo, mas agora no celular foi. Que esquisito. Bom, qual que a gente tava falando, né? Eu tava falando de Ratanabá aqui no offline. Falando da civilização mais antiga que nunca existiu. Outra teoria da conspiração que talvez não demora muito pra ninguém se apropriar. Tô tentando me ajeitar aqui, porque agora que eu não tô mais usando o microfone, não sei, vou tirar aqui. Pode tirar, agora você não tá usando? Só enfeite. Moro, presidente de Ratanabá. Ele tá indo pra lá, né? Mas assim, o que a gente tava falando? Eu esqueci, me deu um branco agora. Chat, me lembra? Papéis de gênero, isso? Isso. Mas o que a gente tava falando de papéis de gênero? A gente começou a falar... Calma aí. Ai, boa pergunta. Nossa, a gente falou sobre tanta coisa. Isso, papéis de gênero que a gente tava falando sobre a mídia, né? Como a mídia, no geral, ela reforça papéis de gêneros estereotipados, né? E como isso leva as pessoas, assim, a se sentir desconfortáveis nos próprios corpos, inclusive. Porque, às vezes, o homem ele não se sente forte o suficiente, não se sente másculo o suficiente. A mulher não se sente feminina o suficiente, magra o suficiente, sabe? Então, como esses estereótipos foram reforçados durante muitos e muitos anos, e assim, não dá pra dizer que eles começaram a ser quebrados hoje em dia, mas tá melhor do que tava antes, mas também só tá assim por conta de interesse financeiro, né? Não porque todo mundo de repente ficou bonzinho do nada. Sim, e essa questão dos papéis é exatamente o que faz com que as pessoas não achem o feminismo um caminho correto, porque elas acham que o feminismo
vai se opor a completamente tudo que a gente foi ensinado desde criança. Então, tipo, tem muitas mulheres que vão achar que as feministas são totalmente contra a feminilidade, são totalmente contra usar maquiagem, usar saltos, a isso, aquilo, tipo, sendo que não é bem assim, né? A gente não segue uma cartilha para ser feminista, não tem um jeito certo de ser feminista, e acaba impondo novos papéis se a gente acaba dizendo o que é o que não é ser feminista, né? Então a sociedade acaba trazendo esses papéis, e quando as pessoas vão estudar o feminismo, elas acham que a gente vai querer abolir esses papéis querendo ser homem. A loucura é essa. As pessoas acham que pra gente abolir, né, o que é ser mulher, a gente vai ter que, então, imitar e querer os direitos que os homens têm. Então, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com feminismo isso. Na verdade, a gente sabe que todo mundo é diferente, que tem demandas diferentes, que tem... biologicamente, todo mundo aí é diferente. Então, não tem por que querer ser igual, né? Querer a mesma coisa do outro lado. É como se eles achassem que a gente quisesse inverter de papéis. Tipo, já que existe o papel do homem, as feministas querem o papel do homem, mas não querem os mesmos deveres que os homens e coisas do tipo, né? Como surge a galera que fala de alistamento militar, que fala Nossa, de é sempre essa guerra. A que eu mais me divirto, assim, é o pessoal do alistamento militar, que chega falando, não, mas se as feministas querem direitos iguais, por que elas não querem alistamento militar? E daí tu vai ter que explicar pra pessoa a diferença de direitos e deveres. Pois é. Que daí Fica difícil, né? Fica difícil as pessoas entenderem. Porque é sempre aquele argumento, beleza, então as feministas, eu não vejo nenhuma feminista indo lá trabalhar como soldadora, ou trabalhar carregando caixa num mercado, por exemplo, assim. Aqueles trabalhos pesados que eles costumam dizer que são designados para homens fazerem, né? Então, é muito curioso ver esses argumentos, porque é aquela parada de novo, o gênero, né? O que é... Isso aqui é trabalho de homem, isso aqui é trabalho de mulher. Isso aqui é papel de homem, isso aqui é papel de mulher, sabe? Então é a mesma coisa. É limitador, né? É muito limitador quando a gente fala o que é o papel do homem, o que é o papel da mulher, o que cada um tem que fazer. O destino da mulher é ser mãe, o destino da mulher é cuidar da missão do marido. Eu já debati com muitas antifeministas que falavam na minha cara que o destino da mulher é cuidar do marido. Tipo, fazer as coisas pro marido, preparar a roupa dele, preparar a comida dele, e que não tem que trabalhar, que não tem que estudar, e, tipo, é muito triste você escutar isso, sabe? Que não tem que ir pra faculdade, que tem que continuar ali embaixo da missão do marido. É muito complicado. O papel da mulher é ser submissa, né? É essa a ideologia repassada pra frente. É a submissão. E separando pra ver assim, tipo... todas as explicações pra isso são puramente pra manter o poder. Apenas. Reforçar ali que o lugar da mulher é ali, que ela não pode se rebelar. A gente já te deu direito a voto. O que mais você quer? Sabe? E te vira. Sabe? É só E sem contar que falam o controle. que mulheres não tiveram direito de voto nenhum, né? Tipo, isso eu escuto direto. Eu já te fiz, acho que uns 5 vídeos diferentes tendo que explicar a participação das mulheres no direito ao voto no Brasil. Para as pessoas passarem tudo isso para Getúlio Vargas e falar que foi Getúlio, que surgiu na cabeça de Getúlio Vargas, ou atrelar a um conservador chamado César Zama, de 1800 e pouco, mas nunca falam das sufragistas, das feministas e tal. Mesmo que seja um feminismo liberal, é história, né? Tipo, a gente tem que ter senso quando a gente vai falar sobre isso. E tem muitas pessoas que mentem e falam, as feministas não conquistaram nada, as feministas só querem a destruição da família. E a gente tem que lidar muito com isso, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que eu vejo que os comunistas sofrem muito com mentiras também, né? Que inventam, que os comunistas querem comer criancinha. A gente tem as feministas que querem destruir a família, que querem destruir a maternidade, que querem acabar com as mulheres e com o destino das mulheres. Os comunistas também querem destruir a família. Os comunistas também querem. Tipo, isso a gente tem em comum. Mas assim, é aquela questão, tipo, quando a gente fala acabar com a família, eles pensam que a gente vai entrar na casa deles,
Tipo, falar assim, agora sua mulher é minha, vou levar ela daqui, você vai morar aqui sozinha, a gente vai levar ela pra Eles não comuna. entendem o conceito de abolição da família. Tipo, é por isso que às vezes, por isso que eu falo, às vezes a gente tem uma teoria que pra gente faz sentido, mas pro senso comum, quando a gente só solta solto e fala, abolir a família, o que a pessoa vai entender? Numa sociedade que ela aprendeu que a família é o pilar mais importante da vida dela, uma sociedade cristã, você falar isso, você choca, tá ligado? Você choca a pessoa. Então, às vezes, explicar o conceito inteiro faz com que não crie teorias da conspiração, porque daí vai se criar. Tudo que a gente deixa um fio solto, surge teoria da conspiração em cima daquilo. Que, vai criar, abolir a família, destruir a família por meio da escola. Então, tem muito essas teorias da conspiração. Eu debato com muito negacionista, né, muito olavista, e eu vejo muito isso de destruição da família, de destruição da escola, de que a gente tem que acabar com as universidades, tem que acabar com os professores. E isso afeta o feminismo também, porque a gente vê as negacionistas antifeministas, né? Que são as que negam completamente o que a gente fala de pautas, de dados, o que a gente traz de informação. Que as antifeministas são as terraplanistas do feminismo, basicamente. De novo aquilo, né? Tipo, traz dado e ignora o dado. Isso é mentira. Esse dado que você fez aqui com pesquisa é mentira. Acontece muito, né? Interessante aqui, uma pauta meio que falou aqui, sobre essa questão de mulheres de direita, né? Falando sobre voto em mulheres, né? Então, nós mulheres temos que participar da política. Só que daí entra uma questão que eu quero trazer aqui sobre a representatividade vazia, às vezes. Porque, beleza, agora temos aqui essas mulheres saindo por esses partidos de direita, porque eles foram obrigados a colocarem elas lá, porque tem o mínimo ali de mulheres que eles têm que ter no partido. E só que elas vão defender pautas antifeministas, vão defender pautas ali que vão tirar direitos das mulheres. Inclusive tirar a cota, né? Inclusive tirar a cota, porque aqui no meu estado tem 2 deputadas que estão com projetos para tirar a cota feminina dos partidos, que são deputadas antifeministas. 2 deputadas, né? Ótimo. Então, que legal. E elas entraram pela cota. E o mais entraram engraçado é que são deputadas que são de partidos conhecidos por lavagem de dinheiro. E a argumentação delas é que os partidos têm mulheres como laranja. Sendo que os partidos dessas deputadas é cheio de laranja. Eu falo assim, aqui ainda bem que ele é bem democrático, né? Não são só laranjas mulheres. Tem laranjas mulheres, homens, tem todo mundo aqui, laranja. Mas porque é isso, tipo, por exemplo, a gente entrevistou uma camarada aqui e ela chegou a comentar da Tabata, por exemplo, da Tabata Amaral. Que toda semana a Tabata Amaral tá votando errado, né? Tá votando errado nos projetos que tiram direitos das pessoas. E ela já falou que é contra o aborto, por exemplo. Então, assim, você acha que tem que prestar mais atenção nas pautas e no que a pessoa acredita nesse tipo de situação? Porque, às vezes, assim, essas outras pessoas que vão levar para frente o projeto, afinal de contas, né? Elas que vão fazer coro ali para levantar e conseguir aprovar, por exemplo, legalização do aborto, sabe? E essa questão de mulheres na política é muito importante, até porque a gente está em questão de ano eleitoral. Não é só porque é uma mulher que ela merece o nosso voto. A gente tem que ver todos os projetos e a quem essa mulher vai estar trabalhando para, né? A gente tem mulheres que hoje estão na política e trabalham para a galera da direita, que trabalham para homens, que trabalham para a galera que está na elite, né? Tipo, a gente não tem essas mulheres trabalhando diretamente para as mulheres. No meu estado tem um monte de mulheres na política, mas muitas delas são antifeministas e que lutam contra os direitos das mulheres aqui no meu estado. Então, a gente tem que pensar, será que é só a representatividade das mulheres ou tem que ter realmente uma pauta por trás, uma agenda por trás que essa mulher vai fazer? Porque não adianta ser uma Tabata Amaral, sabe? Tipo, entrar falando que vai lutar pela educação, chegar lá e privatizar tudo mais um pouco, entende? Então porque assim, eu vejo da seguinte forma, assim, você me corrija se eu estiver errado. Assim, pautas da classe trabalhadora são pautas feministas, porque elas abrangem a classe trabalhadora como um todo. Então, se você tirar os direitos dali, você está tirando o direito das mulheres também. Começa tirando, tipo, aumentando carga horária de trabalho, retirando benefícios de saúde, dificultando trabalho para essas pessoas conseguirem trabalho,
dificultando a aposentadoria, como você vai se aposentar, até chegar ao ponto que vão acabar com, por exemplo, a, a licença maternidade, que é uma coisa que eu não sabia que não existia nos Estados Unidos. Eu não sabia que não existia licença maternidade nos Estados Unidos, e por isso que as mulheres tomam um medicamento lá para secar o leite do peito e dar, tipo, leite em pó para as crianças tomarem, que deu a crise Sim. recente lá. Eu fiquei assim, cara, como que vocês acham isso normal, sabe? Tipo, como? Sabe? Então, E aqui no Brasil a gente tem que ficar atento exatamente por isso. Por isso que eu digo que é importante a gente estar atento às pautas feministas e também estudar sobre o feminismo, porque aqui no Brasil a gente está na mesma situação. tamanho do Eu pescoço. moro no pior estado, assim, eu acho que em questão de direitos feministas, porque eu moro em Santa Catarina. Então aqui o estado é extremamente conservador. Extremamente, sabe? 89% votou no Bolsonaro. E assim, você vê o gato miando. Você vê as pautas. Que atenção, que atenção. Ele tá pedindo atenção mesmo. Você vê como eles lutam contra a gente. Aqui a gente tem o caso do Gessé Lopes, que é um deputado federal, que ele chamou o marido da Maria da Penha para escutar a história Eu dele. lembro disso. Nossa, velho. E qual Escutar é a o história do intuito agressor. disso? Qual o É. intuito? A gente sabe qual que é o intuito. É descredibilizar a Maria da Penha e derrubar a lei. Falar que a lei que tem aí já é o suficiente, sabe? Exato. Sendo que, tipo, não tinha lei antes da Maria da Penha para violência doméstica, tanto que ela teve que recorrer internacionalmente para que tivesse esse direito, né? E é complicado porque eu vejo nas redes sociais as pessoas propagando fake news sobre a Maria da Penha. E para que fazem isso? Para acabar com as leis. Mesma coisa, licença maternidade. Eu escuto de pessoas antifeministas que é um privilégio, que as mulheres têm um privilégio, que é a licença maternidade. E que isso gera daí contratantes que não querem contratar as mulheres por isso. Sendo que é pura mentira, sabe? Tipo, a gente vê a necessidade que a mulher tem de ficar em casa depois de parir uma criança, sabe? É lógico isso. E as pessoas são contra. Eu vejo aí essa deputada que eu falei antes, do meu estado, ela foi trabalhar mesmo depois de ter tido filho, para dizer que ela não usou a licença maternidade, que ela pôde trabalhar. Só que ela podia levar o filho, sabe? Ela podia ir com a criança até lá. Ela trabalhava na Assembleia Legislativa. Não é um lugar, assim, que é perigoso para uma criança estar. Mas e se ela trabalhasse, sei lá, num restaurante, num escritório, no shopping, como vendedora de loja? Metalurgia. Ela tá trabalhando ali trabalhando tipo, com a prensa mecânica. Eu vou levar meu filho para trabalhar comigo no macaquinho, sabe? Tipo... Exato. Meter a criança no meio do negócio. Pra mim, isso é muito capitalista, sabe? Ao ponto de daqui a pouco tá querendo contratar a criança também. Entende? Mas isso aí é o que eles falam também. Isso aí tá dentro da pauta já. Isso aí, ó. Quando eu era criança, eu trabalhava. Olha só o que eu me tornei hoje. Trabalho infantil. Exatamente. Olha o que você se tornou hoje. Exatamente por isso que a gente não quer que crianças trabalhem, sabe? Tipo, é século XIX na veia, exatamente. A galera tá querendo regredir, tipo, a Revolução Industrial. Tipo, botar as crianças para trabalhar nas fábricas, porque elas têm a mãozinha pequenininha, é bom que elas conseguem botar a mão na máquina ali, de boa, né, para mexer nas máquinas. A mulher sem nenhum direito, só ficar em casa e dane-se. Logo, logo eles estão... Não tinha um cara que tava falando que queria banir o uso do anticoncepcional aqui no Brasil? Sim. E um outro camisinha também, né? Falou que queria proibir a camisinha, se não me engano. Não sei se é o mesmo cara. E agora tem aqui no Paraná a Jessicão, que ela quer proibir alimentos em formato de pênis e vagina. Jessicão, esse nome não me é estranho. Ela não é uma deputada... Eu lembro que tinha uma deputada bolsonarista lésbica. Ela. É ela, né? Opressora. Jessicão opressora. Nossa, muito opressora. Eu vou proibir pênis de chocolate. Eu sou muito opressora. Você é uma piada. É isso que você é. Porque tudo parece que dá medo no conservador, né? Tipo, ele não pode ver nada que pode, de repente, atiçar a imaginação dele e tirar ele das correntes que o prende, que ele já tem que ir lá e... Não, Bunny, não posso. Isso está me fazendo sentir coisas que eu não queria sentir. Chega lá, pô... Cara,
Quanto é que tá mesmo aí o preço do litro da gasolina, gente? O café tá 20 conto, a gasolina tá indo pra quase R$ 9. Um quilo de cenoura tá quase 12. E qual que é a prioridade dos filha da puta? Vamos banir o chocolate na forma de pinto e buceta? Porque eu acho que isso agride demais a família brasileira. Consegui entrar ali agora no computador. Agora foi. Deixa eu te colocar no computador de volta. Que daí você consegue me colocar por ali. Agora tem duas Carolinas aqui, ó. Aí a gente vai falar com a Carolina do universo invertido. 500, Aqui eu consigo ver melhor. Então, 500 gramas de café, 20 golpes, e o filho da puta tá pensando em proibir chocolate de pinto e empresa com nome sexualmente sugestivo pela família. Não, tantos abusos acontecendo em escola, dentro de casa, e a pessoa preocupada com objetos que têm formato de pênis e vagina. É isso que eu fico chocada. Eu sempre falo muito que o feminismo é importante a gente estudar, porque as pessoas criam teorias da conspiração a partir do que elas não sabem. E eu digo isso principalmente porque as pessoas são contra a educação sexual emancipatória, que é uma pauta feminista. É uma pauta feminista muito forte, que inclusive foi trazido para o feminismo a segunda onda, inclusive pelas feministas aí, né, as radicais de segunda onda, que a gente estava falando antes. Inclusive o problema delas com a galera de teoria queer é por causa dessa mudança de gerações. A gente estava até falando, você falou, são gerações, são teorias antigas, parece que elas estudam teorias antigas. E são realmente teorias antigas, são teorias de 1940, 1950, que são as teorias de segunda onda. E por isso que elas são chamadas de feministas de segunda onda, que são as feministas que lutam pela questão da sexualidade, são anti-pornografia, anti-prostituição, são a favor do aborto, direitos reprodutivos. Tem pautas que faz sentido, mas tem pautas que hoje em dia não faz mais, que são conservadoras, que são consideradas arcaicas. E a gente analisa isso da educação sexual emancipatória nesse feminismo, ironicamente, né? Elas trazem essa pauta muito forte. E é uma coisa que a gente vê que surge também teoria da conspiração, que elas mesmas caem na teoria da conspiração de uma pauta que elas levantam, que é a educação sexual. A ideologia de gênero, que as pessoas acreditam, né, que essa teoria maluca de que as crianças estão sendo ensinadas a ser o que, sei lá, o cara aquele que vídeo do Porta dos Fundos lá. Então, é tipo, você quer ensinar educação sexual nas escolas, quer ensinar sobre a diversidade, sobre sexualidade, sobre gênero, sobre o que é ser menino, o que é ser menina, sobre essas questões de papéis. E nesse meio tema aí surge as teorias da conspiração, que tem gente que acredita que as crianças vão ser ensinadas a ser trans, que tem gente que as crianças vão virar alguma coisa, sendo que não se vira nada, né? Tipo, se nasce daquele jeito ali. E a gente vê essas teorias da conspiração que até as feministas acabam acreditando, sendo que a gente tem a pauta da educação sexual, mas que os conservadores não entendem, e que tem feministas que também estão caindo na lábia dos conservadores. E isso é muito doido você falar, que, de novo, assim, se volta contra elas, né? Porque, você não nasceu lésbica, você foi ensinada a ser lésbica. Você não nasceu gay, você foi ensinada a ser gay. Quem fala isso? Sabe? Tipo, quem é que fala essas coisas? Tipo, será que é tão difícil se olharem no espelho e falar assim, será que a gente está reproduzindo teoria da extrema-direita e conservadora sem a gente saber? E eu queria entender qual o problema de assumir que errou, sabe? Qual o problema de assumir que acreditou numa teoria falsa? Qual o problema? Será que é uma coisa muito, não sei, egocêntrica? Ego, talvez. Exato, tipo, você não acreditar que você tá errado, que estão te comprovando que você está equivocado numa coisa. Então, tipo, é isso que eu tento entender, porque quando eu tô errada, eu vou lá, assumo, ok, estou errada, acreditei numa teoria que não tinha sentido, vamos evoluir, vamos desconstruir essa teoria, vamos entender outras coisas. Mas eu vejo que ali não, tem essa barreira, que é tipo, não vou, é essa teoria e pronto, e é o que eu acredito, e é o que me foi ensinado, e é o que é isso. E eu acho muito problemático, porque daí o diálogo não surge. E é por isso que eu vejo que não rola diálogo entre as teorias feministas por isso. Porque tem muitas barreiras, às vezes de ego mesmo, de a minha teoria tá certa, a tua tá errada.
sabe? E eu acho que isso rola em qualquer movimento social, em qualquer questão de corrente filosófica, de Isso você sim, ter com o ego certeza. no meio, de tipo, tem as tretas dentro do marxismo também, dos leninistas, dos trotskistas. Trotskista. Olha, tem, Tem. tem. Todo E no lugar tem feminismo treta, também tem, assim. né? É. Pô, mas é complicado, sabe? É muito complicado. Até quero voltar naquela questão que você falou sobre prostituição e pornografia. Eu não lembro onde que eu. Acho que eu li lá. Que eu li um artigo esses dias por conta de um texto falando sobre uma personagem de videogame da Ashley do Resident Evil 4. E lá tinha um artigo muito bom falando sobre exatamente essas questões de gênero na mídia, né? E lá fala um pouco sobre pornografia e que existe uma diferença de pornografia e erótica. Né? Parece que são duas coisas diferentes, a autora fala. Como é que é a questão do feminismo, assim? Não, eu acho que não tem um consenso, né? Eu acho que são várias vertentes, né? Mas a questão, tipo, da pornografia e da prostituição. Porque a questão da prostituição, a gente conversou com uma camarada aqui, marxista e tal, falou que é uma questão de social, que as pessoas acabam indo para a prostituição por conta de não terem acesso à moradia, a um trabalho, à Uhum. alimentação e tem que seguir aquele caminho porque é a única coisa que bota comida na mesa delas, né? Então, mas também não querendo proibir, talvez tornar o ambiente mais seguro e aos poucos isso vai sumindo, né? Então, Eu tenho essa mesma linha de pensamento que essa pessoa falou, né? Da questão de que a necessidade gera essa situação, né? Tipo, a gente tem a prostituição e a pornografia são duas pautas que dentro do feminismo existem muitas opiniões divergentes. A gente tem opiniões que divergem desde a galera liberal, que acha que você cobrar por sexo e tudo mais, quanto as pessoas que estão falando, não, é uma exploração, assim como outros trabalhos também. Eu vejo que as feministas marxistas falam muito sobre isso, que a prostituição, assim como outros trabalhos, também é uma exploração. Não é uma coisa que é muito mais explorada do que os outros trabalhos, mas que também é explorado. E as feministas radicais vêm com um pensamento de que a prostituição ela é extremamente exploradora, né, e problemático, porque a grande maioria são mulheres e que é um estupro pago, né? Então a gente tem várias teorias que têm opiniões diferentes e que analisam de maneiras diferentes. A gente tem pessoas que falam sobre regulamentar e fiscalizar a prostituição. Eu não sei como isso funcionaria, mas eu acho que é mais viável do que a abolição da prostituição, porque daí gera clandestinidade, que é pior ainda. Então, a regulamentação e a fiscalização, eu também não sei como seria feito isso, porque quem faria, como faria, sabe? A gente já sabe que os sistemas, os órgãos que fiscalizam algumas coisas podem ser corrompidos, pode ser pago com propina, pode ser, né, fiscalizado por homens que vão fiscalizar que a mulher não está sendo bem tratada e vai passar, né? Então, essas questões, eu acredito que a gente tem que escutar muito mais de quem vivencia isso, sabe? Eu não sou uma pessoa que já trabalhou como trabalhadora sexual, eu acredito que isso está muito mais a quem vivencia e pode nos falar o que acredita que funcionaria para ela, sabe? Ao mesmo tempo que trazer essas opções, como eu vejo pessoas falando da regulamentação, da fiscalização, de ter lugares específicos, de ter carteira de trabalho, de ter coisas assim, eu acredito que é necessário haver uma forma que não seja clandestino. Eu acredito que a clandestinidade, a proibição, tudo isso é muito pior. Eu sou totalmente contra o proibicionismo, sabe? Tipo, tanto da pornografia quanto da prostituição, eu acho que tudo isso vai gerar uma clandestinidade muito pior. Tipo, principalmente da pornografia. Se você vai lá e vai proibir a pornografia, você vai ter uma clandestinidade, uma indústria 1000 vezes pior, porque daí não vai ter absolutamente nada que regulamente aquilo, sabe? Então, os é abusos, né, podem ser complicado. muito piores. Já acontece coisas Tráfico de macabras, né, nesses sites pessoas, de né? pornografia. A gente tem tráfico de crianças, tem tráfico de mulheres, a gente tem abusos, violência, estupro, uso de drogas, coisas pesadíssimas. E eu não acho que tem que, sei lá, mudar a indústria, tem que ser uma indústria mais amiguinha, tem que ser uma indústria melhor, tem que ser produzida por mulheres, as mulheres têm que ter liberdade sobre o seu corpo. Eu acho que é muito perigoso a gente, né, partir dessa premissa de que talvez se fosse uma mulher comandando a indústria, se fosse uma mulher comandando uma produtora de pornografia, as coisas iam facilitar, É, porque a gente sabe que mulheres também podem oprimir, também olha podem aí, fazer muita Margaret coisa. Thatcher, que eu diga, né? Vai que Margaret bota aí Thatcher, Hillary Clinton, é uma a Hillary galerinha, tá viva ainda. Tem que usar o exemplo mais exatamente. recente.
Warmonger, Exatamente. Hillary Mas é Clinton. uma galerinha aí que a gente tem de exemplos que não são boas, né? Então, essa Canalha. questão da pornografia e da prostituição, eu vejo que dentro do feminismo ainda é uma pauta polêmica e que talvez por isso que gera tanta divergência, porque não se fala, né? Não se escuta, eu acredito. Se fala muito, mas se escuta pouco. E quem deve ser escutado são as mulheres que trabalham com isso. Tu não vai simplesmente chegar para uma pessoa e dizer, no teu trabalho é isso, 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 você é explorada, você passa por isso, sendo que tu não tá na pele daquela pessoa. Tu sabe que é uma opressão, porque todas as pessoas que trabalham nesse sistema capitalista estão sendo exploradas de maneiras diferentes, mas estão. E a gente tem que encontrar maneiras para essas pessoas terem seus direitos garantidos. A gente sabe que no sistema que a gente vive, todo mundo está trabalhando para sobreviver. Sim. De alguma maneira, eu estou trabalhando, tu está trabalhando, essas mulheres estão, e por algum motivo elas chegaram na prostituição. Será que a gente não teria como trazer outras oportunidades de trabalho, ter, né, o Estado fornecer trabalho também para essas mulheres, mais vagas de emprego, concursos? É complicado a gente criar soluções. Eu sempre falo, é complicado eu criar soluções para as pessoas do alto do meu prédio e querer dizer que é isso que vai ser certo e errado para aquela pessoa, porque a Pois gente é. tem que botar o pé no chão e conversar e dialogar, entender o que realmente aquela pessoa precisa, tá ligado? Eu acho que é daí que a gente parte para entender como é que a gente lida com as atrizes pornôs, com as mulheres que trabalham com camming, com as meninas que trabalham com OnlyFans, entender por que elas escolheram esse caminho, sabe? Passar para elas as problemáticas desses caminhos, sabe? E também entender por que os homens não estão indo para esses caminhos também. Eu acho que essa é a função que a gente tem que primeiro pensar, né? Tipo, por que tem tantas mulheres indo para esse caminho da prostituição e da pornografia e tantos homens não estão? A gente tem Pois homens, é. mas não tem tantos. Por que Em será? comparação, né? Para onde esses homens estão indo? Será que eles estão indo para os trabalhos de carga pesada? Estão indo para trabalhar como pedreiro, como gari, limpando fossa, fazendo os trabalhos pesados da sociedade? Eles também estão sendo explorados, só que de outra maneira. E as mulheres estão indo para a questão do próprio corpo. Então, eu acho que o feminismo ele traz essa dúvida que a gente fica, tá, mas por que a mulher é tão mais fácil vender o próprio corpo quando a gente está passando fome, sabe? E aí que entra o perigo do capitalismo em cima disso tudo, da mulher ser tão objetificada ao ponto de que a gente pode trabalhar com o nosso próprio corpo. Porque tem gente para comprar esse serviço, tem demanda. E é aí que a gente tem que questionar, tipo, de onde surge essa demanda? Por que existe essa demanda só com as mulheres, principalmente com as mulheres? Porque eu não tenho amigas que contratam homens de programa. Eu não tenho quase nenhuma conhecida que já se relacionou alguma vez com um garoto de programa. Mas eu conheço muitos homens que já perderam a primeira vez com uma garota de programa, que já foram em despedidas onde tinha, que já conheceram amigos que foram em casas onde são de strip. Então, o que gera esse mercado para os homens e que, tipo, para as mulheres não gera? São esses questionamentos que eu acho que são válidos a gente ter também, além de se preocupar com essas mulheres que são trabalhadoras também. Elas estão sendo exploradas, assim como estão sendo explorados os metalúrgicos, os vendedores de shopping, a galera que trabalha como gari, todo mundo está sendo explorado dentro do sistema. Então a gente tem que mudar o jogo, não culpar os jogadores. É tipo eu culpar o peão por estar ali dentro do jogo, sendo que a gente tem que mudar o jogo, tá ligado? Não culpar quem tá ali sendo Pois explorado por aquele é. jogo, né? Já É mudar disse o jogo. o grande revolucionário Casimiro Miguel, né? Falar assim: pô, você vai ser o peão. Eu fico o É, peão. A gente só consegue Casimiro mudar. camarada. A gente só consegue mudar quando a gente muda o jogo, quando a gente muda as regras, né? Outro jogo, outras regras. Você não vai jogar. Você não vai ser mais o peão quando você mudar o tabuleiro de xadrez, né? Daí você vai jogar o quê? Sei lá, War. Não sei. War de classes. Chat, eu quero aqui, ó. Grande camarada KZ. Ele tá sendo atacado pela direita, né? Porque o PT republicou esse Tadinho. vídeo que ele falou isso. Daí estão caindo em cima dele, sendo que o cara não. Coitado. Ó, mas, chat, quem tiver perguntas, vai pensando em perguntas aí, né? Que eu também não quero segurar a Carol por muito tempo. Já estamos 1h30 de live. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, já vão perguntando. Que eu vou fazendo outras aqui. Carol, você chegou a ver algum daqueles jogos que eu te recomendei? Cara, ainda não, eu só tô jogando PUBG. É que eu sou fanático por Viciadinha. PUBG. Viciadinho em PUBG. Olha aí. Que erro. Além, E é difícil achar gente pra jogar, cara. É difícil. O hoje em dia eu povo acho que joga é. todas as Acho outras que coisas, mas jogar PUBG é difícil, hein?
que aconteceu, será, hein? Porque perderam o hype? É que o Fortnite, ele é tão leve que ele roda em qualquer coisa. O PUBG ele é um pouco mais pesado, então isso impacta Eu não em curto achar pessoas muito que jogam. jogo que ele não é tão realista, tá ligado? Tipo, um pouco, eu acho Fortnite, aquela galera do chat pira, mas eu acho Fortnite meio viajão, assim, tá ligado? Eu gosto do PUBG porque é, tipo, mais Pé no real, assim, chão. eu me sinto imersa na parada. Aqui, ó, aconteceu o Fortnite e Free Fire. Isso que aconteceu, por isso que ninguém joga PUBG no Brasil. Não, ela tá jogando no PC. Tá jogando no PC. Ó, perguntaram aqui qual que é o jogo da sua vida. Será? É difícil, hein? Pergunta difícil. O joguinho da minha vida é Assassin's Creed. Caramba, você é a gamer mesmo, hein? A Eu gamer. gosto. Cara, a feminista gamer. Olha, que é É, uma a galera duvida, contradição. né? A menina fala de um monte de teoria feminista, um monte de coisa e nas redes, no offline tá jogando PUBG, tá jogando Assassin's Creed. Mas é pra Pois quebrar o é. estereótipo, né, gente? Pô, é impressionante. Impressionante. Qual Assassin's Creed? O primeiro ou a saga do Ezio lá? Não, você Não, o jogou primeiro. Eu joguei o o primeiro. primeirão? O primeirão ele é muito diferente, No né? Play. É, Caramba, no Play ainda. joguei no A, Play ainda. a Cassandra é feminista, pô. Pois é. Você é gamer, você é gamer mesmo? Quantas minorias você odeia, então? Qu- Cara, é complicado. Eu nem gosto de falar que eu gosto de jogar videogames às vezes porque é complicado. O mundo gamer, os gamers no geral são muito machistas, porque a indústria toda meio que foi voltada para transformar eles nisso também. Ah, Em algum, sim. em Tem algum tudo isso. momento. Tipo, eu recebo É. às vezes hate bastante de incel. Eu recebo muito hate Ah, de mas isso aí. incel. É padrão. Padrão. Isso é foda. E aquelas gírias de chã ainda, sabe? Tipo, Sei. o pessoal que chega. Sojada. É, é, não, chamando de depósito pra baixo. Nossa senhora. Esses caras aí são foda. Depois eles perguntam por que nenhuma mulher gosta de mim. Eu sou um cara tão legal, daí você entra no chat do cara e ele tá falando essas nojeiras. Ah, Não, tá chamando as meninas de depósito. cara, chat, não procure o que isso significa, que vocês vão ficar enojados. Ó, eu gostaria de saber se a Cal tem uma lista de leituras para sugerir para quem quer começar a aprender sobre o feminismo. Olha, é uma boa dica. Sim, tenho. Gente, eu indico pra quem quer começar a estudar. Eu até tenho um vídeo lá no meu YouTube sobre isso. Até tem um vídeo sobre isso que é indicando os livros, se depois vocês quiserem procurar. É Caroline Sardá, meu YouTube. Mas indicando Feminismo é para todo mundo, da Bell Hooks. Feminismo para os 99%, da Cinzia Arruza, com Tati Bhattacharya. É Feminismo para os 99%, são várias autoras. Esse eu indico para quem tem um pensamento marxista, porque ele traz exatamente a teoria marxista junto da análise feminista. E também tem A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner. É uma historiadora boa pra caramba, que ela faz toda uma síntese desde o início do patriarcado, lá na pré-história, até os dias atuais. Ela fez toda uma análise histórica bem da hora para quem gosta de um contexto histórico, é muito foda. Inclusive, tem muito livro, gente. Tem autoras como, por exemplo, a Silvia Federici, que é uma autora marxista também, que ela fala sobre trabalho doméstico, sobre barriga de aluguel, ela fala sobre umas temáticas mais atuais também. É legal para estudar esses livros assim que são uma temática um pouco mais atual. Meu namorado tá espirrando aqui. Fala que eu mandei saúde para ele. Mas essa foi uma boa dica, então. Deixei o link aí do vídeo com a recomendação dos livros. Leitura. Leiam mais, chat. Parem de Gente, só para ler estudar filme. feminismo, leiam livros. Tipo, não vai pesquisar no Google que vocês vão cair na Brasil Paralelo. E essa é Real. uma Ou tática vocês vão deles, cair né? nos canais da Ana Capiroto. São duas opções Chernobyl aí dentro da internet que é problemática, tá, gente? É complicado. Ó, pergunta aqui, uma boa pergunta. Pergunta: se você fosse ditadora do Brasil, qual seria a sua primeira medida? Que pergunta sacana, gente. Nossa. Minha primeira medida? Primeira medida.
Nossa, Tem que pensar, tem que pensar. eu pensei numa aqui, mas nossa, seria um corte assim perfeito para as antifeministas me cancelar na internet inteira, cara. Oxe, melhor não falar, hein? Melhor não falar. Não vou falar não, mas tem a ver com trabalho forçado para antifeministas. Por muito tempo. Botar na Gulag e Canavieira Eu pra não ia cortar a nem falar cana. o termo, porque senão o recorte estava feito já, assim, ó. Feminista fala que vai mandar as antifeministas para não sei o que se fosse ditadora. Fala assim, olha só como eles são, ó, o ódio do bem. Olha como eles são. Aham. Elas pedem respeito, mas não respeitam. Basta ter opinião diferente que não nos aceita. Onde está a democracia? Onde está a democracia? Mas é isso aí. Quem entendeu, entendeu o que eu ia fazer. Quem entendeu, entendeu. Primeira coisa que eu ia fazer era isso. Mas o restante ia ser na base da pressão popular. A gente ia conversar com o povo, né? Eu acho que existe muito essa doideira que a galera acha que o povo é burro, né? Eles usam gosto de falar do pobre metafórico. A Dona Maria e não sei o que lá, A o Dona seu Maria. João. A Dona Maria e o Sim. seu João que não sabem de nada, eles não sabem o que é pronome neutro, eles não sabem de feminismo, eles são pessoas completamente brutalizadas e burras e que nada que a gente falar com eles vão aprender. Tem que falar a linguagem do povo. E quando na verdade não é assim. É, Eu gosto exatamente. muito. Pô, Eu parto de uma cara, opinião que é democratizar, mas tipo, não existe pessoas, né? Por exemplo, essa pira aí da Dona Maria, do seu Zé, que não tem capacidade de aprender, porque não sei o quê. Tem sim, tem sim. A pessoa que duvida muito realmente das outras, eu acho uma coisa muito elitista. Geralmente a galera mais academicista, assim, uma coisa acadêmica, tá ligado? Tô em situação de pobre metafórico. muito bom. Olha aqui, ó. Nossa, minha Dinda, nascida em 37, me ensinou muito mais sobre feminismo do que muita mulher jovem. Ela era aquela mulher daquela foto lá que a galera gosta de compartilhar. Quando minha avó era jovem, ela ouvia Stones, andava pela cidade e tal. A minha avó é da congregação, não sei do que vocês estão falando. Tem um Mas é conto daqui. engraçado, a galera quando vai zoar as feministas também, tem uma que eu até rio disso, porque eu acho engraçada a zoeira, que fala, somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar, e tipo, mas a tua avó é evangélica, da pentecostal, e aí? Eu acho essa divertida, é a única piadinha que eu acho muito engraçada, até porque eu sou ateia, né, então tipo, eu acho a piada boa, eu acho a piada boa. Ó, aqui, ó, Fabô, ela soltava e me dava algumas lições de vida que agora eu vejo muito feminismo nas palavras. Mas tipo, aqui assim. E eu vou falar, é nessas que você vê muito mais feminismo do que quem só estuda a teoria. É por isso que eu falo, às vezes eu tô no alto do meu prédio aqui falando, porque a gente tem que fazer isso, porque tal, a Dona Maria tem que fazer isso, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Às vezes a gente tem que botar o pé no chão e ir lá direto na casa da Dona Maria, conversar com ela e ver o que Dona Maria está precisando, né? A Dona Maria às vezes tem mais para ensinar pra gente do que a gente pra ela, no fim das contas. Dona Maria viveu até aqui, filha. A Dona Maria deve ter muita coisa para ensinar. Muita coisa para ensinar. Muita coisa que a Dona Maria deve ter aguentado, de violência, vivido, das opressões do patriarcado, principalmente nas épocas passadas aí, 1950, Sim. 1940, que era tenso ser mulher nesse país, né? Pô, Então, as nossas avós, no geral, assim, eu acredito que teve aquelas que trabalharam, assim, mas no geral elas estão presas num relacionamento. Elas não podem sair deles, senão elas não têm nada, elas vão pra onde? Ainda mais já velhinhas, assim, vão fazer o quê? Vão pra rua? Sabe? Tipo, isso é muito doido. Porque se para pensar, uma grande parte da população de rua hoje são pessoas que tiveram que sair de casa, porque os pais chutaram para fora, pessoas que perderam tudo, pessoas que têm algum tipo de deficiência e foram jogadas na rua, sabe? Tem uma camarada que ela é uma feminista também, Andrea Verne, né? Que ela fala muito sobre a questão do feminismo mãe, né? De como ser mãe feminista. Que parece que é uma coisa que pouco se fala, assim, nas rodas das feministas. E ela ainda é mãe de um menino autista. E ela fala assim, eu queria ter... eu queria poder morrer, sabe? Porque quem vai cuidar do meu filho? Sabe? Quando se eu morrer? Porque você não tá vai ficar ninguém. mudo? Ou sou eu que tô com você mudo? Eu acho que você não tá me ouvindo. Você não tá me ouvindo? Não, se você não... Claro que você não tá, se eu tô falando e você não tá me ouvindo, você não tá me ouvindo.
Peraí. Brasil, o que será que tá acontecendo com o meu negócio? Será que é o computador? Poxa vida. Que loucura, eu que não tô escutando mesmo. Mas voltou agora? Gente, peraí que eu Alô? vou entrar de Alô? novo. A galera do chat tá escutando. Mas será que sou eu? Será que é mau contato? Pode ser mau contato. Na real, eu fiz burrice aqui. É que tem esse negocinho aqui de abaixar e subir, sabe? E daí eu tava brincando. Não, eu tava brincando com isso daqui. Eu não me toquei que abaixou o volume. Ai, Tá que brincando com o bagulho do micão. volume. Que vergonha, gente. Eu Acontece. tava brincando aqui com o negócio. Agora que eu me toquei. Mas Pô, aí, eu esqueci do que eu tava falando. Né? a gente tava falando das vozes feministas. Mas Não, a a avó gente tem evangélica muito a mandou a aprender. maldição dos salmos. Daí mutou a minha voz. Tem que aprender, tem que ouvir as pessoas. É aquela questão que eu tava falando, tipo, que a da Andrea Werner, que ela tem um filho autista, que ela fala que ela queria ter a paz de saber que ela pode morrer, que o filho dela vai ser acolhido, que é uma pauta, assim, que tem que ser debatida e tem que ser debatida por todo mundo, por mulheres, as feministas têm que abraçar, eu acredito, sobre Sim. ter esse acolhimento, caso aconteça alguma coisa com a mãe de ainda mais de uma criança assim deficiente, uma criança autista, ó. O que vai acontecer com essa criança? Vai pra rua? Vai viver na rua? Vai tipo perambular e torcer para as pessoas trazerem um prato de comida para ela de vez em quando, sabe? Isso foi uma É o coisa que Estado. aconteceu na minha cidade. Na verdade, não era uma mãe de uma criança autista, mas foi uma mãe que ela não tinha rede de apoio, ela não tinha pessoas ao redor, né, que pudessem auxiliar ela na maternagem. E um cara, ex-namorado, assassinou ela, botou ela embaixo da cama, e a criança ficou rodando pelo bairro aqui da minha cidade, porque não tinha ninguém que soubesse que a mãe tinha sido assassinada e também ninguém que cuidasse daquela criança. Então demorou para as pessoas saberem que aquela mulher tinha sido assassinada, tinha acontecido um feminicídio e que aquela criança estava sozinha, que não tinha ninguém para cuidar dela. Então foi uma coisa que chocou bastante a cidade, que é uma pauta muito importante, que é a rede de apoio para mães, né? Isso é uma pauta feminista, não é muito divulgado, eu acredito que não é de interesse das pessoas que se divulgue, né, que nós temos grupos de apoio, que nós temos redes de acolhimento, e que nossa pauta é realmente essa. Acho que a gente iniciou, inclusive, a live falando sobre isso, sobre a importância da rede de apoio para as mulheres, e que o feminismo, ele traz o coletivo feminista para essa função principalmente. Para mulheres que, por exemplo, têm um filho neurodivergente e que precisa de uma rede de apoio, ela necessariamente poderia ter um coletivo feminista que, quando ela precisasse de alguém para ajudar a cuidar do filho, para que ela pudesse fazer as coisas dela, para que ela pudesse trabalhar, para que ela pudesse, né, ter a vida dela também, que ela tivesse essa rede de apoio, que muitas vezes mães não têm, uma rede de apoio de familiares, de amigos, de colegas de trabalho, de pessoas próximas, vizinhos, sabe, conhecidos, redes sociais e tudo mais. Então, é importante tanto para mães de filhos neurodivergentes, neuroatípicos, quanto de crianças típicas, né? Com certeza. Com certeza. A Natasha até fez um comentário aqui, ó. Eu pensava muito nisso quando criança. Tenho 2 irmãos menores, minha mãe solteira dos 3. Ficava pensando o que aconteceria com a gente se ela morresse. Seríamos separados? Ia cada um para um lado, para um tio. Iríamos para adoção separados? Eu ficaria meio tensa eu ficava meio tenso é isso, e cai naquilo do adoecimento mental, né? Tipo, do geral das pessoas. Para pensar o quantos traumas isso deve ter gerado em você hoje, uma adulta, tendo que ter lidado com esse tipo de questionamento quando criança, sabe? É tudo uma grande, assim... A gente começa a ver onde estão os problemas e onde esses problemas acabam desembocando, né? E que isso causa futuramente para as pessoas. E causa isso aí, o bando de adulto todo fudido da cabeça, tomando remédio e tremendo de vez em quando, chorando sozinho às vezes. Não que eu tenha feito isso, porque eu sou um homem muito macho. Cheirinho de experiência própria, né, gente? Não, mas eu me identifico também. Aí eu acho que
aos poucos a gente está conseguindo evoluir. Eu vejo que, comparado aos meus pais, comparado aos meus avós, eu já sou diferente, eu já sou uma pessoa diferente na família, eu já vejo familiares que também têm um pensamento diferente do restante, assim, né? Sim. Então, eu acho que a gente está conseguindo trazer essas pautas mais à tona, principalmente agora que a gente tem acesso à informação da internet, a galera pode ter mais propagação, né, de informação, a gente consegue trazer essas pautas para mais pessoas. Por exemplo, aqui mesmo, agora a gente está fazendo uma live que no passado a nossa galera não conseguiria fazer, sabe? A gente não veria coletivos feministas conversando com marxistas e debatendo quais pautas que a gente tem que aprimorar nos nossos movimentos, como é que a gente tem que se unir, como é que a gente tem que fazer nossa luta acontecer. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar muito essa questão que hoje a gente tem a internet na nossa mão, mais como um poder, né, que a gente tem de poder informar as pessoas, propagar informações verídicas, né, o foco aqui, propagar informações verídicas, sendo tanto de direita quanto de esquerda, gente, porque eu já vi até a galera de esquerda propagando teoria da conspiração. Então, assim, é dos dois lados, a gente tem que ter um negócio de foco no fato, cara, foco no fato. Porque eu vejo a galera sofrendo com gente falando, a pessoa é financiada pelo não sei o quê, é financiada pela Ford, pela Rockefeller. Eu, às vezes, a galera fala que eu sou financiada pelas paradas também. É uma loucura, é uma loucura. Seria ótimo se fosse, pô, preciso de dinheiro aí. Quem quiser financiar o canal, inclusive, aí, ó, tá aí o link. Tem aí o Apoia. Eu tô precisando de dinheiro, me ajudem. A gente não é financiado pela nova ordem mundial, tá ligado? Quem me financia aqui, chat, são vocês. Vocês são os culpados de tudo isso. Tá? Se existe um financiamento aqui, além do meu próprio trabalho, fora daqui da live, é o que a gente tem aqui na live. Então, assim, só agradecer para começo de conversa. Muito obrigado a todos. A Flávia ali falou sobre uma situação que teve numa cidade próxima. Uma situação assim é bem complicada, a solidão da mãe atípica. Então, eu lembro que isso aconteceu. Aqui numa cidade próxima, a mãe solo teve um infarto e morreu. O filho autista ficou 11 dias sozinho na casa, de darem falta deles e irem até lá. A solidão da mãe atípica é real. Porque o marido abandona, na grande maioria das vezes. Nasceu uma criança atípica, neurodivergente ou com alguma deficiência. Mesmo se não é atípica, eles já abandonam. Então, se é atípica, eles já... É complicadíssimo, porque a gente volta novamente àquelas questões de papéis sociais de novo, né? Por que os homens abandonam as mulheres e elas continuam sempre aguentando tudo sozinhas? Porque o fardo para as mulheres é maior nesses casos, sabe? E é aquela questão que a gente fala que o direito reprodutivo, né, que a mulher faz a reprodução social, infelizmente os homens não são cobrados da mesma maneira, né? A gente engravida, mas a gente não engravida sozinha. A gente engravida com alguma coisa junto. E esse fardo não é repartido. Apenas a reprodução social fica na gente, o fardo fica na gente, o instinto materno fica na gente, mas, ironicamente, os homens não têm instinto paterno, os homens não têm essa... de assumir filho, por isso que tem milhões de crianças sem o nome do pai na certidão, né? Muito triste. O que acontece na nossa sociedade? E aí entra o feminismo questionando, né? O que acontece? E isso não é genético. Isso aí não nasce lá escrito no nosso código genético que o homem vai fazer isso. Isso é uma coisa que é ensinada. Exato. Perfeito. É ensinado. Então a gente tem que desensinar. Por isso que se fala muito sobre educação feminista, né? Ensinar os filhos com uma educação feminista, ensinar essa questão que os papéis são iguais, que a gente tem que dividir, né, as tarefas igualitariamente dentro de casa. Muitas vezes mães ensinam, né, já isso, os pais ensinam isso. Então, é a educação feminista que aos poucos vai mudando também o pensamento, unindo, né, esse pensamento dentro da educação. Histórias como essa que nem a gente viu aqui agora são aquelas histórias que parece que tudo falhou na sociedade, né? E como é que você fica depois de ler uma coisa dessa, sabe? Você fica tipo, pô, cara, que mundo merda que a gente tá vivendo e, tipo, o que a gente pode fazer? E aí que sabe? Qual o papel do Estado aí? Qual o papel do Estado nessa situação? Aonde o Estado se posiciona nisso? Será que é uma casa de acolhimento para essa criança? A criança vai para o orfanato, conselho tutelar, assistente social, sabe? É umas questões que a gente vai pensando, qual o papel do Estado aí também? Aonde vai se localizar? Para a mãe que é mãe de neurotípico, qual o papel do Estado com essa mãe? Né?
às vezes essa mãe tá numa situação também de vulnerabilidade, que é complicado. A gente sabe como é complicado, né? Vocês viram, gente, como o feminismo não é nenhum bicho-papão? A gente conversou aqui. Vocês viram como foi boa a nossa conversa? Como foi É saudável esclarecedora? pra caramba. É saudável pra caramba. Eu acho que a gente tem que estar aberto a diálogo, sabe? Tipo, eu dialogo com um monte de pessoa, até com pessoa com pensamento completamente diferente do meu, porque eu quero entender também. Eu sou uma pessoa que gosta de entender a sociedade, eu gosto de entender como solucionar as coisas que acontecem na sociedade e entender os porquês. Eu acho que ser uma pessoa feminista, acima de tudo, é você tentar questionar o porquê das coisas. Ser uma pessoa Não, questionadora. com certeza. Bom, tio chat, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou liberar a Carol aqui, porque tá tarde já. Pô, A pergunta ali foi muito boa. uma mulher me acha feio e me dá fora, é culpa do feminismo. É ele mesmo que fez isso. É culpa do feminismo. Ai, pode botar na culpa lá das feministas. Na verdade, sabe quem você tem que É culpar? a Você tem que construção culpar. social que te fez parecer feio para algumas pessoas. Exato, você tem que culpar em quem culpou as feministas. Essa é a realidade. A culpa é de quem culpa elas. Se foi feito um padrão aí estético que você não segue, por conta do não ser o padrão, criado aí artificialmente, porque o padrão não é criado naturalmente. Foi feito artificialmente. A culpa não é das feministas, tá? Então. É culpa do Estado. Ai, ai. Lembrando que feministas não odeiam homens. Eu acho que o mais importante dessa live é a gente frisar isso, gente. Feministas não odeiam homens, não querem destruir a família. Não, abolir a família a gente tem aí um quesinho. Mas não é o que vocês pensam, entendeu? A gente não quer destruir a maternidade, a gente não quer destruir nada, a gente quer construir novas possibilidades, entendeu? Superar sistemas. Exatamente, exatamente. Bom, Carol, você tem um canal no YouTube, né? Tá lá o Caroline Sarda, que eu vou botar aí Tudo que é minha no. rede social, gente, é Caroline Sarda. Onde vocês forem procurar, eu tenho muito conteúdo lá no TikTok, que é uma plataforma onde eu debato com uma galera meio maluca lá. No Instagram também tem bastante conteúdo, tem lives de debates com antifeministas, com a galera liberal, com a galera ANCAP. Tem uns debates que pegou fogo também que vocês podem assistir. Tem bastante conteúdo no YouTube ali. É muito conteúdo, é muita coisa. No YouTube você vai começar a postar mais coisa. Tem 4 vídeos lá. Tipo... No YouTube eu ainda vou começar a postar. É uma sabotagem que eu vou te falar, hein? É que tem muita gente que é foda no YouTube. Daí às vezes eu fico pensando se vale a pena, mas eu vou indo aos poucos. Estou postando vídeo aos poucos. O vídeo é sobre iPad ou mesa digitalizadora. Não tem nada a ver com o tema que a gente tá falando aqui. Não, meu primeiro vídeo era porque eu sou ilustradora digital, né? Eu trabalho fora da internet com outras coisas. Então eu trabalho com ilustração, trabalho com publicidade. E daí foi engraçado que o primeiro vídeo que eu fiz no meu YouTube foi explicando a diferença de iPad para mesa digitalizadora. E deu boa. Daí o segundo, a galera gostou. Deu 24 mil visualizações aqui. Daí o segundo já foi o quê? Livros feministas. Olha aí. Aí, ó, a indicação que a galera pediu. Tem uma live aulão gigante só refutando mentiras antifeministas. É literalmente um aulão só refutando frases e teorias da conspiração e mentiras sobre feminismo. E a última é como começar a estudar feminismo. Prático. Rápido e prático, sim. E essa semana é pra sair um vídeo. É pra sair um vídeo pesadão essa semana sobre um fotógrafo aí de Santa Catarina que foi solto. Um caso tenso. Ixi. Metido com Deep Web. Bem pesado. Claro. Bom, então é isso. Carol, quer deixar seu último recado aí pro pessoal? Gente, ouçam, estudem, leiam, acompanhem, vão atrás de pessoas feministas. Não caiam na lorota de que a gente odeia homem, que a gente odeia ser mulher, que a gente odeia, que a gente quer privilégios e não sei o quê. Estudem realmente o movimento feminista. Se a maioria de vocês se identifica com o marxismo, vão atrás de entender Silvia Federici, entender realmente as feministas marxistas, Kollontai, essa galera toda aí. Vão atrás porque vocês vão gostar do que vocês vão encontrar. E cuidem também com as teorias da conspiração antifeministas. Eu estarei sempre disponível em qualquer rede social se vocês quiserem tirar dúvida, quiserem perguntar, quiserem dar conselho de conteúdo. Tô aí, pode chamar. Inclusive, quem quiser também debater comigo, também estou aí. É nóis. É o trabalho sendo feito, né?
É o trabalho sendo Inclusive, feito. se quiser essa live depois pra fazer uns cortes, eu te disponibilizo. É nóis. Exceto a parte que eu falo lá o que eu faria se eu fosse ditadora. Daí você corta essa parte. Aí você bota só ela sem essa parte só. Sim. Então é isso. Carol, muito obrigado por participar da live hoje. Muito feliz de ter tido você aqui conosco, tendo essa conversa incrível, falando sobre diversos pontos, assim, sobre o feminismo que eu acho que foram bem legais, assim, de esclarecer. Claro que não dá para falar de tudo, claro que não dá para se aprofundar em tudo numa livezinha de 2 horas, senão não tinha trocentos livros falando sobre o assunto, né? Se fosse tudo fácil, assim, de se compreender. Mas então é isso, Carol. Beijo, boa noite, boa semana para você. Aproveita o feriado, quinta aí, tá chegando. Eu agradeço, gente. Boa noite para vocês. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo. E boa noite. Até a próxima. Beijos, boa noite, bom descanso. É isso aí, chat. O que vocês acharam da live de hoje? Marcada aí, tava marcada fazia um tempinho já essa live. Estou muito feliz de ter conseguido realizá-la. O cara é uma pessoa fantástica, uma pessoa muito legal aí, bem acessível, que... Pô, uma conversa muito foda, né, cara? Tipo, não tenho o que dizer. Só agradecer, né, pai? Deixa eu ver aqui, quem tá online aqui pra mandar uma raidezita? Raidezita. Pô, tem Lari Souls. Lari Souls. Tá jogando o quê? The Evil Dead The Game? Não sei. Não sei pra quem que eu mando. Tem a Ponzuzu também, que você tá fazendo live. Deixa eu mandar pra Ponzuzu. Que ela tá aqui, ó. É que eu não sei se ela tá terminando a live ou se ela tá começando a live. Deixa eu ver. Contos chineses. Ela tá lendo uns livros. Contos chineses sobrenaturais. Hora de não dormir. Opa, é esse mesmo, então. O nome da raid: Os Feministas de Dalgrado. A raid feminista. A gente vai mandar essa daí. O CEO do feminismo. Camarada Hidalgo. Pô, é foda, né? Mas é isso, chat. Quero agradecer a todos que ficaram na live. Quero agradecer a todos que seguiram o canal. Eu quero agradecer a todos que apoiam a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Muito obrigado a vocês que estão ali mensalmente pagando esta bagaça para acontecer. Foram graças a vocês que eu ainda não surtei completamente na minha vida, né? Quer ser um membro do Hidalgrado? É muito fácil. Muito fácil ser um membro do Hidalgrado. Você clica ali no apoiar, aqui embaixo, no cartãozinho, e com qualquer quantia, pode ser R$1, pode ser R$5, pode ser R$100. É maravilhoso. Você ajuda o canal e a gente continua crescendo aqui. O sonho é conseguir dinheiro suficiente para eu conseguir focar 100% do meu tempo em criar conteúdo. Eu sei que isso nunca vai acontecer, mas sonhar é possível. Você sempre pode sonhar, na verdade. Então, quem não conhece, está lá. É nóis. Então, chat, novamente, muito obrigado pela live hoje. Sempre muito todos bem-vindos aqui. As portas sempre abertas e até a semana que vem. Lives, eu acho que eu vou fazer mais lives essa semana, mas eu não tô me sentindo muito bem. Tipo, meu coração tá meio ruim. Tô meio dodói da cabeça. Então, tchau, chat. Boa noite. Tchau, tchau.